A bela treinadora, para não ser expulsa de casa por você. Não só lava suas roupas e cozinha para você todos os dias, como também, a qualquer momento, massageia seus ombros, pernas e costas. Apenas porque, após o apocalipse, você despertou o sistema de espaço da fazenda. Desde que plante as plantas, elas amadurecem em menos de uma semana. Você pretendia ficar tranquilamente e viver de forma autossuficiente em casa pelo resto da vida. Mas quem diria que, após meio mês, você ouviria um grito vindo do lado de fora da janela. Você puxou a cortina e olhou para fora. E viu uma mulher segurando um bastão. A Bela estava em cima do carro, com o rosto cheio de terror. Ao redor do carro, havia um grupo de zumbis estendendo as mãos para ela freneticamente. Se nada de inesperado acontecer, essa mulher em breve se tornará um buffet para esse grupo de zumbis. Você deu uma olhada casual. Com um olhar indiferente, estava prestes a fechar a cortina. De repente, notou algo. E seus olhos brilharam intensamente. Eu vou. Super trovão. Isso deve. Não está certo, Salvese. Após ter essa ideia, você correu rapidamente para o quarto e pegou um monte de corda. Então você a amarrou na janela. Em seguida, pegou um frasco cheio de água quente e jogou o frasco na direção oposta do parque. Todo esse processo levou menos de 10 segundos. No momento em que você lançou o frasco, você gritou para a mulher: "Venha para cá." A mulher olhou para você ao ouvir isso e viu que havia uma corda pendurada na janela até o chão. Então ela se assustou com o enorme som da explosão do frasco. Os zumbis foram atraídos pelo frasco. O som da explosão chamou a atenção e correram em direção ao lugar onde o frasco quebrou. A mulher imediatamente entendeu sua intenção. Com todas as suas forças, ela bateu nos zumbis que ainda estavam ao redor do carro, e então pulou do teto do carro. Corria em direção à corda em alta velocidade. Os movimentos foram rápidos demais, não? Esta mulher tem uma ótima condição física. Você observa seus movimentos ágeis e fica surpreso. A mulher se pôs na ponta dos pés e agarrou a corda. Em seguida, ela rapidamente ajustou a posição e começou a escalar. Em menos de 30 segundos, ela chegou abaixo da janela. Você finalmente consegue ver claramente seu rosto bonito, cheio de marcas de lágrimas. Seus traços são delicados, mas muito reconhecíveis. Uma simples camisa branca envolve suas curvas explosivas. Estou sem forças. Me puxe. A expressão da mulher é de dor. Ela estendeu uma mão para você com todas as suas forças. Ao ver isso, você rapidamente agarrou a mão dela. Com um puxão forte, você a puxou para cima. Mas, ao puxar com muita força, ela caiu pela janela. Você instantaneamente ficou tonto e caiu no chão. O suave grande raio cobriu todo o seu rosto. É realmente inimaginável. E é um produto genuíno, sem adulteração. A mulher rapidamente percebeu a si mesma o Salvador que estava quase sufocando sob ela. Ela imediatamente ficou vermelha e, atrapalhada, se afastou de você. Ela estendeu a mão e rapidamente secou as lágrimas do rosto. Você está deitado no chão olhando para o teto. Você ficou meio atordoado por um momento. Então, como se despertasse de um sonho, você se sentou, olhando para a mulher encostada na parede perto da janela. Os olhos da mulher disseram seriamente: "Obrigado." A mulher instantaneamente ficou com uma expressão de dúvida. "Foi você quem me salvou. Não deveria ser eu a te agradecer? Prazer em conhecê-la. Eu sou Jian Xuan. Prazer em conhecê-la. Meu nome é Tia Mei. Eu realmente te agradeço agora. Caso contrário, eu não sei o que teria acontecido comigo." A razão pela qual Tia Mei secou as lágrimas imediatamente é a razão que a disse que, neste mundo, absolutamente não deve mostrar seu lado vulnerável a estranhos. Pode voltar. A cena desesperadora de antes voltou à minha mente. As lágrimas de Xin Mei começaram a cair novamente. Você percebeu que agora não é hora de falar muito. Levantei-me e arrumei rapidamente o sofá, dizendo: "Você pode descansar aqui por um tempo." A mulher ouviu suas palavras. Ela forçou-se a controlar a voz para não tremer. "Obrigada." Em seguida, eu olhei para o relógio. Senti que meu estômago estava um pouco vazio. Então eu disse: "Vou cozinhar um macarrão para comer. Quer que eu cozinhe um pacote para você também?" Apocalipse zumbi. Cada porção de comida é um recurso precioso. Mas para você, que tem espaço na fazenda, isso não é nada. Mas mesmo assim, você divide. Mas Shen Mei parecia ter outra consideração. "Não tem problema. Eu comi quando saí. Por favor, não se preocupe comigo." Ela disse, mordendo os lábios. "Tudo bem." Ao ouvir a recusa do outro, você também não hesitou. Entrou na cozinha sem se importar. Os outros não acreditam em si mesmo. E você também não pode forçá-la a aceitar. Então, por um momento, o aroma tentador do macarrão instantâneo começou a sair da cozinha. Na cozinha estreita, você mexia com os hashis, enquanto o macarrão na panela cantava uma canção.
Acabou de salvar uma garota com um corpo incrível. Seu humor estava muito bom. Afinal, os humanos são animais sociais. Você ficou sozinho no quarto por tanto tempo. Para ser honesto, é um pouco solitário. E com a chegada de Tan Yumei, essa solidão logo desaparecerá. Sem mencionar que Tan Yumei é uma pessoa muito interessante. Cozinha o macarrão instantâneo. Você levou o macarrão de volta à mesa da sala. Ao mesmo tempo, você também percebeu Tan Yumei, que estava sentada sozinha sob a janela. Não se sabe quando já estava deitado no sofá. Aquele cobertor também foi bem coberto por ela. Vale a pena notar que, mesmo coberta com um edredom grosso, as curvas apresentadas no sofá ainda eram desiguais e organizadas. Você não pôde evitar olhar mais 2 vezes. Mas no segundo seguinte, um canto do edredom subiu de repente. Parecia que Shen Tianyong estava cobrindo a própria cabeça. O que está acontecendo? Coberta com o edredom, chorava em segredo. Você não deu mais atenção. Pegou os hashis e começou a comer barulhentamente. Você, que estava comendo macarrão, não percebeu. Aquele corpo no sofá estava tremendo levemente. Parecia estar suportando algo. Suculando os macarrões. Você estalou os lábios. Aquilo. Você se assustou com o som que surgiu repentinamente atrás de você. Ao se virar, viu Shen Tianmei. Não se sabe quando já estava sentada, olhando para você com o rosto todo envergonhado. O que aconteceu? É isso mesmo. A expressão no rosto de Shen Tianmei estava muito confusa. Neste momento, ela estava tanto envergonhada quanto arrependida. Arrependida de ter recusado a comida que você ofereceu. Afinal, ela não comia nada há um dia. Você olhou para Shen Tianmei e entendeu. Mas não disse nada. Apenas a observou em silêncio. Shen Tianmei hesitou por um bom tempo e finalmente conseguiu dizer meia frase. Posso também. Ao ouvir isso, você não pretendia se preocupar com a dignidade de uma estranha. Pode ser que sim. Mas por que você recusou quando eu perguntei? Ao ouvir a pergunta, o rosto de Shen Tianmei, junto com suas orelhas, ficou vermelho de vergonha. Ela gaguejou por um tempo, mas não conseguiu explicar. Ao ver isso, você não se importou em discutir mais com ela. Virou-se e continuou a comer seus noodles. Shen Tianmei não esperava que seu pedido de deixar a dignidade de lado resultasse em uma pergunta tão direta. Seu peito erguido subia e descia incessantemente. Várias emoções passavam pela mente de Shen Tianmei. Vergonha, raiva e arrependimento acabaram gradualmente se transformando em tristeza. No dia da explosão do vírus, Shen Tianmei, que estava fazendo compras, correu para a loja de conveniência, onde se reuniram dezenas de sobreviventes. Todos decidiram estabelecer uma base na loja de conveniência. Os recursos da loja de conveniência eram abundantes, mas não eram suficientes para tantos sobreviventes. Cerca de 10 dias após o apocalipse zumbi, os sobreviventes na base também entraram em conflito por causa da comida. Felizmente, Shen Tianmei sempre foi muito cautelosa. Após o início da luta interna, ela conseguiu escapar no meio da confusão. Depois de testemunhar o que os humanos se tornaram em um apocalipse, Shen Tianmei já não conseguia acreditar em estranhos. Shen Tianmei já não conseguia confiar em ninguém. Por isso, acabei de rejeitar instintivamente a comida que este jovem garoto ofereceu. Mas, pensando bem, outros arriscaram suas vidas para salvar a própria. Como poderia usar um método tão perigoso contra si mesmo? Desculpe. É errado da minha parte duvidar de você sem motivo. Shen Tianmei franziu a testa. Ela pediu desculpas com a voz rouca. Você cruzou as pernas e pensou um pouco. Já que você não confia em mim, que tal fazermos um acordo? Eu te ofereço comida. O que você pode me oferecer em troca? Ao ouvir suas palavras, Shen Tianmei ficou ligeiramente surpresa. Depois, abaixou a cabeça e pensou um pouco. Com um pouco de hesitação, ela começou a falar. Eu sou uma treinadora pessoal. Posso te dar aulas de graça. E também posso te ajudar com a dieta. O canto da sua boca se contraiu. Treinadora pessoal? Não é à toa que sua condição física e corpo são tão bons. Só que a cabeça não é muito brilhante. Você está falando sério? Você a olha sem palavras. Aqui não é a sua academia. Como você pretende me ensinar? E também organizar a alimentação. Você acha que eu tenho quanta comida para você organizar? Ao ouvir isso, Shen Tianmei imediatamente murchou como um balão. Ela percebeu que não tinha nada para trocar, exceto por aquilo. Mas aquilo era mais importante para ela do que a vida. A lei é usada para negociar. Enquanto você acha isso engraçado, também. Sem paciência para continuar discutindo com Shen Tianmei, ele apontou para a cozinha. O macarrão instantâneo está embaixo do armário. Vá cozinhar você mesma. Depois de comer, arrume o quarto e passe um pano no chão. Tem algumas roupas sujas na máquina de lavar, isso também fica com você. Ah, e outra coisa. As roupas íntimas devem ser lavadas à mão separadamente, tá?
Suas palavras deixaram Shen Tianmei paralisada por um momento. Em seguida, ela sentiu uma pontada de raiva. Você está me fazendo de sua empregada. Ao ver a expressão de raiva de Shen Tianmei, você sorriu. Essa sugestão não é boa? Ou você tem uma proposta melhor? Shen Tianmei ficou sem palavras imediatamente. Ela queria ficar brava, mas não conseguia encontrar um motivo. Afinal, foi ela quem não confiou em você primeiro. Você agora está apenas reagindo à resposta dela. Ofereceu uma outra forma de ajudá-la. Faz sentido. Ela nem tem o direito de ficar brava. Ah, sim. Você disse que é treinador de fitness. Então você deve entender um pouco sobre massagem e técnicas de relaxamento muscular, certo? Justo agora, nas últimas 2 dias, minhas costas estão um pouco rígidas. Depois de dizer isso, você foi até o sofá onde ela estava deitada e se deitou. Se você não quiser limpar, você pode me dar uma massagem nas costas por 1 hora. Shen Tianmei ficou ainda mais chocada. O que? Ainda por cima uma massagem por hora? O que você realmente acha que eu sou? Embora Shen Tianmei realmente saiba algumas técnicas de relaxamento muscular, mas isso deveria ser chamado de curso de reabilitação. E ela nunca ofereceu isso apenas para si mesma, para as membros femininas, mas em comparação com limpar e até ajudar outros a lavar roupas íntimas. Relaxar os músculos das costas para você é, para ela, claramente mais fácil de aceitar. Tianmei ficou com o rosto alternando entre pálido e vermelho. O orgulho e a razão estavam lutando dentro dela. Você não está tão apressado. Deitado ali confortavelmente, esperando. Após um breve convívio, você basicamente consegue determinar que Tianmei não é uma mulher astuta e cruel. Pelo contrário, ela não é apenas forte de espírito. Tem um ótimo condicionamento físico e tem princípios. E é exatamente essa força dela que a faz, mesmo em um mundo apocalíptico, conseguir manter seus princípios. Afinal, se ela fosse apenas uma mulher comum e superficial, poderia fazer qualquer coisa para sobreviver. Você segurando um macarrão instantâneo poderia acabar em algo assim. Não precisamos de tantas palavras desnecessárias para domar uma mulher com esse tipo de personalidade. Não podemos ser muito apressados. Devemos agir com calma, como se estivéssemos cozinhando em fogo baixo. Caso contrário, o grande estrondo não valerá a pena. E como você esperava, Kandaimi realmente não desapontou suas altas expectativas. Sem aviso prévio, um par de pequenas mãos um pouco frias subiu suavemente pelas suas costas. Diferente da expressão irritada que ela tinha antes, os movimentos das mãos de Kandaimi eram muito suaves. A pressão que ela aplicava não era nem leve nem forte, fazendo você se sentir tão bem que não pôde deixar de elogiar. Mãos habilidosas. Sem dúvida, ela é uma treinadora profissional. Depois que você fez esse elogio, você sentiu as mãos em seus ombros hesitarem por um momento. Em seguida, a pressão aumentou um pouco. Isso imediatamente fez você se sentir ainda mais confortável. Você não teve a oportunidade até agora de lembrar que você disse que seu nome era Jian Xuan. Será que ele é estrangeiro? Uma voz confusa de Kandaimi veio de suas costas. Isso mesmo. Sou um estudante intercambista da China. Entendi. A propósito, quantos anos você tem, Jian Junho? Acabei de completar 18 anos. Ao ouvir esse número, a expressão de Shen Tianmei congelou. E logo surgiu uma leve raiva. Um garoto que é 1 ano mais novo que ela. Ousou ser tão arrogante. Pensando nisso, uma ideia começou a surgir na mente de Shen Tianmei. Os cantos de sua boca rosada se curvaram levemente. É um pouco difícil te massagear assim. Desculpe pela falta de educação. O que você vai fazer? Uau! O que você não esperava é que, após Shen Tianmei dizer isso, ela se sentou diretamente em suas pernas, sem tempo para se surpreender. No momento seguinte, uma dor aguda surgiu em suas costas. Ai! O que você está fazendo? Ah não! Está doendo aqui, Jian Junho? Isso é óbvio. A dor é normal. Se está fluindo, não dói. Se dói, não flui. Parece que seus músculos têm muitos nódulos. Precisa que eu te ajude a desobstruir um pouco? Shen Tianmei disse isso. A força em suas mãos aumentou um pouco. Então, o que? Senhorita Kanda. Desça, por favor. Não preciso mais de massagem. Você acha que se continuar assim, suas costas vão acabar se machucando? Então você se contorceu tentando se soltar. No entanto, Shen Tianmei te segurou firmemente. Neste momento, você ficou muito surpreso. Lembre-se de que você acabou de usar o sistema para aumentar um pouco seu valor de força. Você ainda assim teve dificuldade em resistir à pressão de Shen Tianmei. Não é à toa que ela é uma treinadora profissional. 1 hora depois, você se levantou do sofá, suando muito. Você se sentiu como se tivesse arado a terra o dia todo. Seu corpo inteiro estava exausto. No entanto, o que te surpreendeu foi que, depois de tentar mover um pouco os ombros e os braços,
Você percebeu que estava incrivelmente leve. Você olhou para Xintia Mei na cozinha com um pouco de receio. Parece que a massagem realmente é boa. Isso também te deixou mais determinado a conquistá-la. No tempo que se seguiu, porque a dor nas costas ainda persistia, você apenas falou rapidamente com a Tan Yumi e voltou para o quarto para descansar. Na manhã seguinte, a recém-cor da Tan Yumi sentiu um cheiro estranho de peixe. Confusa, levantou-se do sofá. Dormiu até quase o meio-dia, hein? Senhorita Fukada. Você a observou levantar e comentou com um tom levemente sarcástico. Eu acabei de sentir um cheiro de peixe. Não será que algo perigoso aconteceu, certo? Ao ouvir isso, você segurou a água que tinha na mão. Eu estava prestes a preparar esses 2 peixes, mas não sabia muito bem por onde começar. Estava realmente um pouco angustiado. Ao ouvir isso, Tan Yumi olhou para a bacia. Então suas pupilas se dilataram de repente. Yumi, por que esses peixes estão vivos? Ao ouvir isso, você de repente percebe que algo está errado. Agora é a era do apocalipse zumbi. O mercado de peixes em Tóquio já se transformou em uma fábrica de fermentação sem supervisão e com um cheiro insuportável. Os armazéns de cadeia fria em cada distrito também já pararam de funcionar. 2 peixes frescos e vivos como estes não deveriam estar aqui. E você ainda não pretende contar a ninguém sobre o espaço da fazenda. Você foi descuidado. Ao ver a expressão perplexa de SHN Tianjin, você pensou em uma justificativa um tanto forçada. Esses 2 peixes são os que eu sempre mantive no meu quarto. Você explicou um pouco constrangido. Você sabe que essa justificativa é um pouco confusa, mas não há outra escolha a não ser explicar assim. É assim? SHN Tianjin ouviu sua explicação e se sentiu um pouco confusa, mas, no final, não suspeitou. O que você pretende fazer com esses peixes? SHN Tianjin engoliu em seco discretamente, fingindo perguntar casualmente. Você coçou a cabeça. Eu também estou preocupado. Nunca lidei com esse tipo de coisa. Se uma refeição acabar desperdiçando ingredientes, isso seria doloroso. Kandaimi piscou os olhos. O canto dos lábios se levantou levemente. Que tal eu cuidar disso? Eu sempre morei sozinho. Eu sou bastante habilidoso na cozinha. Sério? Isso é ótimo. Você não esperava que a colher Kandaimi tivesse essa vantagem. Agora, você tem uma cozinheira que pode cozinhar a qualquer momento. Uma panturrilha. O sabor do gengibre está bom? Na mesa de jantar, Kandaimi olhou para você, que estava devorando a comida, e disse, embora qualquer um que visse sua maneira de comer, não teria ideia de que estava ruim. Mas Kandaimi realmente queria ouvir de você um elogio sobre suas habilidades culinárias. Mais ou menos. Sua mandíbula se move rapidamente. Respondeu sem mudar a expressão. O canto do olho de Shen Tianmei deu uma contração. Realmente é uma criança desagradável. E embora você tenha dito isso, no fundo, você já estava radiante. Delicioso. Super aluguel de elefante. Aquele Jian Junho. Na verdade, eu queria dizer isso ontem. Shen Tianmei colocou os talheres que tinha nas mãos. Olhou para você com uma expressão séria. Não há muita comida sobrando na cozinha. Se continuarmos assim, daqui a uma semana, provavelmente não haverá mais nada para comer. Eu sei que talvez eu não tenha o direito de dizer isso, mas não deveríamos começar a economizar um pouco a partir de agora? Você tem razão em tudo o que disse. A comida restante realmente não é muita. Mas não há necessidade de economizar. Você se encostou no encosto da cadeira. Respondeu devagar, batendo com a perna cruzada. Em seguida, apontou para a cozinha. Não precisaremos mais da massagem depois. A partir de hoje, tudo na cozinha ficará sob sua responsabilidade. Eu vou resolver o problema dos ingredientes. Você só precisa fazer para mim, a cada refeição, algo como a comida deliciosa que você fez antes. Ouvi que uma refeição estava sendo preparada. O rosto de Shin Tianmei mostrou uma expressão de incredulidade. Deixe os ingredientes com você. Agora, como você pretende lidar com essa situação? Isso você não precisa se preocupar. Você a interrompeu sem cerimônia. Considere isso como meu estoque na sala. Ah, e tem mais uma coisa. A partir de agora, você não pode entrar no meu quarto sem a minha. Concordo, você também não deve entrar sem permissão. Depois de dizer isso, você sorriu para Shin Tianmei. Levantou-se e saiu da mesa, alheio ao que estava acontecendo. Shin Tianmei olhou para você. Ela revirou os olhos com força. O grande fruto tremia. Era realmente frustrante. Que arrogância! De onde vem essa atitude confiante dele? Mas, agora Shin Tianmei estava sempre tensa por dentro. Aquele fio finalmente relaxou um pouco. Pelo menos a partir de agora. Ela finalmente se sentiu realmente tranquila neste pequeno apartamento. Aproveitando que Shin Tianmei estava limpando a cozinha, você foi tomar um banho. Ao olhar no espelho, você percebeu um problema sério.
Claramente, eu adicionei 2 pontos de força no espaço da fazenda. Mas meu corpo não está tão musculoso quanto eu imaginava. É realmente incrível. Mas isso significa que, agora, além de aumentar atributos no espaço da fazenda, eu também posso melhorar minha condição física através do exercício. E falando em exercício, eu tenho um treinador de fitness bem ao meu lado. Se eu puder ganhar músculos sob a orientação de Shintian Yongmei, depois, se eu puder usar esses músculos para dominar Shintian Yongmei, pensar nisso é divertido. Sessão de 10 minutos. Você quer se exercitar? Acabei de limpar a cozinha. Shintian Yongmei, que estava limpando as mãos com 2 lenços de papel, foi interrompida por você. Após ouvir seu pedido, sua expressão ficou novamente um pouco surpresa. Mas você não disse ontem que não precisava. Sua expressão ficou perplexa. Lembrando da conversa que tiveram ontem, seu coração ficou imediatamente aflito. Isso não é bom. Naquele momento, você só pensava em controlar Shintian Yongmei o máximo possível. Não pensou muito e simplesmente recusou. Agora, ao pedir assim, você não está prestes a abrir mão do controle? Como era de se esperar. Ao ver sua expressão um pouco constrangida, o rosto de Shintian Yongmei gradualmente revelou um traço de malícia. Pode ser, pode ser. Mas quando perguntei a Jian Junho, por que Jian Junho recusou? Droga. Usando as palavras que eu a questionei ontem para me questionar. Essa mulher guarda rancor assim? Mas você também não está disposto a se entregar assim. Respondeu teimosamente. Porque os valores não são equivalentes. É só para você me ensinar a malhar. Coisas tão simples e preciosas. Como podem ser comparadas à comida? Ah, não. Então, uma massagem nas costas está boa? Quer que eu faça uma massagem na Jian Junho por mais 1 hora? Isso não precisa. Mais uma vez, fui derrotado. Diante de Chen Yongmei, que estava sorrindo e dominando a situação, você de repente levantou a sobrancelha. Pensou em uma forma de contra-atacar. Ontem à noite, você não pediu minha permissão e usou o banheiro da minha casa sem autorização, não foi? Como esperado, ao dizer isso, o sorriso no rosto de Chen Yongmei congelou instantaneamente. Uma gota de suor frio começou a escorrer de sua testa. Na madrugada de ontem, ela estava tendo dificuldade para dormir, pois já fazia 2 dias que não tomava banho. Então, enquanto você dormia profundamente, ela entrou furtivamente no banheiro para tomar um banho. Mas não esperava ser descoberta por você. Chen Yongmei instantaneamente ficou com o rosto vermelho de vergonha. Decidi ser direto. Ah, é verdade. E daí? Você sempre diz que não pode. A pequena face de Chen Yongmei ficou vermelha. Parece que ela desistiu de se defender. Você tem uma expressão de quem finalmente entendeu. Por isso eu digo que não pode. Então, você não vai mais usar meu banheiro para tomar banho? Mas eu ainda vou usar. Eu sou uma garota, você sabe. Como assim não tomar banho? Você deu de ombros. Isso não está certo. Então, como troca? Eu deixo você me ensinar a malhar. Não tem problema, certo? Shen Tianmei mordeu os dentes de frustração. Ela soltou um resmungo pelo nariz. Depois de um tempo, ela disse um pouco relutante. Então, Jian Junho ainda vai me emprestar um pijama limpo. Sem problemas. Vou te dar direto. E ainda vou incluir um par de chinelos extras. Este confronto terminou com você levando a melhor. Meia hora depois, a mesa de jantar da sala foi puxada para a parede. No chão havia um colchão grosso. Primeiro, vamos deixar claro. Posso ensinar o Jian Junho a se exercitar. Mas eu sou bem rigorosa. Se o Jian Junho desistir no meio do caminho, ou não conseguir realizar os movimentos como eu pedi, no final, se não tiver resultado, não vou me responsabilizar. Shen Tianmei tinha um rosto sério. Ela disse de forma um pouco firme. Você tinha uma expressão de quem não estava levando a sério. Entendi. E ainda pode subestimar a mim. Então vamos começar. Shen Tianmei soltou um leve resmungo. Começou a movimentar as articulações do corpo. Ela trocou a parte de baixo por uma calça de pijama listrada e larga. Seus pezinhos estavam sobre o colchão. Você a observava atentamente de trás. Estava muito concentrado. Shen Tianmei também percebeu. Chegou até o seu olhar ardente. Mas ela não queria expor isso naquele momento. Seu rosto estava calmo e ela não parecia envergonhada. Ela não hesitou em te mostrar os movimentos de exercício. Meia hora depois, você estava deitado no chão, respirando com dificuldade. Shin Tianmei estava encostada na parede ao lado, terminando os alongamentos. Ela tirou alguns lenços de papel e enxugou as gotículas de suor na testa. Ela olhou para você, que estava jogado no chão, quase sem vida. Um sorriso de satisfação maliciosa apareceu em seus olhos. Pare de fazer-se de morto, Jian Junho. Levante-se e faça alongamentos rápido. Você sentiu tudo escurecer à sua frente. Seu estômago também estava se revirando incessantemente. Você nunca havia passado por um exercício tão intenso na sua vida.
Você recuperou um pouco de força. Só então você se levantou desajeitadamente do chão. Você se levantou, sem forças, e disse: à noite, eu quero comer peixe. Shin Tianyongmei te lançou um olhar irritado. Não precisa nem dizer, Jian Junho, eu já vou fazer. 3 partes de treino, 7 partes de alimentação. A partir de agora, eu vou controlar a dieta do Jian Junho. Então, Jian Junho, você vai se alongar ou não? Não consigo me mover. Me ajude a levantar. Olhando para você, que estava se fazendo de desentendido no chão, Shin Tianyumi realmente estava sem palavras. Só podia estender a mão pequena. Agarrou seu pulso. Ela levantou a mão com força. Você também se levantou. Mas não esperava que, ao se levantar, você não tinha força suficiente para se manter em pé. Seu corpo foi direto em direção a Shin Tianyumi. Shin Tianyumi ficou muito surpresa. Seus pés perderam o equilíbrio imediatamente. Os dois caíram juntos. Você, com dificuldade, sustentou seu corpo e olhou para Shin Tianyumi. A última parecia estar assustada com essa repentina. O imprevisto me assustou bastante. Seus lábios estavam levemente abertos. Ela te encarava sem reação. Os rostos de ambos estavam a poucos centímetros de distância. Em um instante, você sentiu seu sangue subir e mordeu os dentes com força em seu coração. A oportunidade era rara. Se não agir agora, quando mais? No segundo seguinte, você beijou sem hesitar. Essa ação claramente assustou Shin Tianyumi, a ponto de que ela não conseguiu fazer nada por um tempo. 10 segundos depois, a consciência de Shin Tianyumi se recuperou. Você sentiu uma enorme força que te virou para fora. Seu pervertido. Os olhos de Shin Tianyumi estavam cheios de lágrimas. A intensa vergonha e raiva fizeram sua voz se tornar aguda e estridente. Ela se levantou, desesperadamente, da borda do sofá. Agarrou um controle remoto de televisão e lançou em sua direção com força. Ai! Você, atingido pelo controle remoto, sentiu dor. Apressadamente procurou um abrigo e se escondeu atrás da parede do corredor. Mal-entendido, mal-entendido. Irmã Ando. Menos conversa. Eu vou te matar, seu pervertido. Enquanto Shin Tianyumi chorava, pegou um chinelo e lançou novamente em sua direção. É tudo culpa da gravidade. Eu realmente não fiz por querer. Você usou o abrigo para se esquivar habilidosamente. Ao mesmo tempo, contar mentiras com os olhos abertos, tentando acalmar Shin Tianyumi. Nakatemi percebeu que foi passada para trás. Ela se importa especialmente com esse tipo de coisa. Preocupada, ela já caiu na loucura. Ela estende a mão e joga tudo o que consegue em você. Mesmo que você tenha a proteção do canto da parede, sua testa ainda levou 2 grandes golpes. A situação realmente parece estar fora de controle. Então, você decidiu se esconder diretamente no seu quarto. Você trancou a porta com um clique. Primeiro, se acalme, depois nós conversamos. Saia daqui! Também bate na porta do seu quarto. Neste momento, ela não se importa com o apocalipse zumbi. Ela só quer se vingar do idiota que a beijou à força. Punir aquele pequeno delinquente com uma sanção cruel. E você também foi bombardeado por uma série de insultos que faziam sua cabeça ferver. No entanto, quando você estava prestes a abrir a porta para ensinar uma lição para essa mulher sem filtro, toque, toque, toque. De repente, o som de batidas na porta soou. Isso fez com que os dois, emocionados, ficassem em silêncio. Ambos pensaram que tinham ouvido errado. Jian Xuan encostou o ouvido na porta do quarto. No momento seguinte, o mesmo som ecoou novamente. Toque, toque, toque. Em seguida, veio uma voz feminina preguiçosa. Tem alguém aí? Eu acabei de ouvir vocês conversando. O casal recém-casado, não é? Estão realmente apaixonados, hein? Jian Xuan abriu a porta do quarto diretamente e trocou um olhar com Shin Tianyumi, que estava parada do lado de fora. Ambos viram a surpresa nos olhos um do outro e, nesse olhar, chegaram a um consenso. Deixaram de lado o que aconteceu antes. Um problema estava à porta. Atualmente, é o apocalipse zumbi. Todos estão buscando se proteger. Ninguém bate a porta de estranhos assim de repente, a menos que sejam conhecidos de longa data. Caso contrário, é muito provável que haja alguma intenção oculta. Quem é? Você conhece? Kandeimi olhou para Jian Xuan com um pouco de nervosismo e perguntou. O que aconteceu entre os dois há pouco? Foi deixado de lado em suas mentes. Jian Xuan balançou a cabeça. Respondeu em um tom mais baixo. Não conheço. Talvez sejam outros moradores deste prédio. Receio que o visitante não tenha boas intenções. Jian Xuan rapidamente fez cálculos em sua mente. Então, ele disse a Shin Tianyumi. Vá para a cozinha e pegue uma faca de cozinha. E então se esconda. Eu vou abrir a porta sozinho. Se alguém entrar, então, ataque imediatamente. Ao ouvir as palavras de Jian Xuan, Shin Tianyumi engoliu em seco.
Acenou com a cabeça e entrou na cozinha com cuidado. Fingir que não ouviu não vai ajudar. Se você não abrir a porta, eu vou começar a gritar. Nesse caso, todos os zumbis do prédio virão. Eu não vou me importar. Jian Xuan franziu a testa. Essa pessoa realmente veio provocar. Ele percebeu a intenção do outro. Jian Xuan, por outro lado, ficou muito mais calmo. Ele pegou o gemido do lado de fora da cozinha. Tian Yongmei entregou a faca de frutas. Ele caminhou lentamente até a entrada. Ele se inclinou levemente e aproximou os olhos do olho mágico, mas no momento seguinte, Mei Shun estremeceu todo. Ele olhou para fora pelo olho mágico. O que ele viu foi um olho cheio de veias de sangue. He. Como eu suspeitava, tem alguém. A pessoa do lado de fora também estava olhando para dentro pelo olho mágico. Jian Shun escondeu a mão direita, que segurava a faca de frutas, atrás das costas. Ele prendeu a corrente de segurança na porta. Só então ele girou a maçaneta da porta. Ele abriu a porta apenas um pouco. Finalmente a porta se abriu. Deixar uma garota esperando do lado de fora por tanto tempo é realmente indelicado. Do lado de fora da porta estava uma mulher vestindo renda preta, com cabelo curto. Seu corpo era extremamente magro. Sua aparência era comum. A base e o blues em seu rosto estavam quase tão grossos que estavam prestes a descascar. A cor de seu rosto estava estranhamente amarelada. As veias dos olhos estão muito vermelhas. Jian Xuan não quer se incomodar com essa mulher. Por que essa roupa tão reveladora? Ele perguntou diretamente. Com licença, o que há? Vocês devem ter algo para me dar de comer, certo? Eu senti o cheiro de peixe frito na sua porta esta manhã. Isso me deixou com água na boca. A mulher respondeu de forma muito sucinta. Ela estreitou os olhos. Ela estava encostada de forma um pouco relaxada na porta da casa de Jian Xuan. Me dê algo para comer. Vou brincar com você por um tempo. O que acha? Jian Xuan a avaliou de cima a baixo. Ele respondeu sem expressão. Não, obrigado. Obrigado. Até logo. Espere um momento. Mesmo sendo rejeitada, a mulher não desistiu. Ela até estendeu a mão pela porta. Ela queria agarrar a manga de Jian Xuan. Shen Tianyongmei na cozinha estava observando em silêncio. Ao ver isso, ela estava prestes a sair correndo com a faca na mão. Mas foi impedido por Jian Xuan ao levantar a mão. O olhar de Jian Xuan gradualmente se tornou indiferente. Ele suspeitou que em um ambiente apocalíptico como este, algumas pessoas com a moralidade desmoronada apareceriam. Não esperava encontrar um tão rapidamente. Sem hesitar, Jian Xuan imediatamente puxou a faca que estava escondida nas costas. Sem piedade, cortou a mão que a mulher estendeu. Cortou a mão que estava entrando. Jian Xuan, ágil e rápido, fechou a porta com força. Não posso deixar de dizer. Depois que aquela mão ensanguentada saiu pela fresta da porta, Jian Xuan ouviu alguém pela primeira vez xingar tantas palavras de uma só vez. Mas devido à escassez de vocabulário em Neon, a mulher do lado de fora repetia apenas aquelas poucas palavras. Sem nada de novo. Apenas passou um momento. A mulher parecia também ter perdido a paciência. A voz foi se afastando gradualmente. Voltando para a cozinha, planejando limpar a faca ensanguentada. Jian Xuan sentiu o olhar nas costas. Provavelmente adivinhou a razão. Jian Xuan sentiu um certo desespero. Então ele lavou a faca. Enquanto começava a explicar. A mulher do lado de fora era muito perigosa. Eu não quero lidar com ela. Para evitar que ela nos importune, precisamos dar uma lição a ela. A razão é, não apenas porque ela é uma má pessoa, mas principalmente porque aquela mulher não estava certa. Talvez seja uma ilusão, mas eu sinto que ela já não parece muito humana. Lavei as facas cuidadosamente várias vezes. Após garantir que não havia vestígios de sangue, Jian Xuan a colocou de volta no lugar. Amy Kamita tinha uma expressão um tanto complexa. Mas você não tem medo? Quanto ao que Jian Xuan disse que estava errado, Amy, na verdade, entendia. Poderia até dizer que entendia mais do que ele. Afinal, há alguns dias, ela ainda estava naquela loja que reunia muitos sobreviventes. Com a situação do apocalipse piorando, muitas pessoas lá começaram a agir como a mulher do lado de fora da porta. Seus comportamentos começaram a ficar estranhos. Mesmo que ainda houvesse racionalidade, não estavam infectados por mordidas ou algo assim. Mas definitivamente já começaram a perder algumas das qualidades humanas. Amy Kamita não entendia por que eles agiam assim. Ela está com muito medo. Jian Xuan coçou o queixo, pensou por um momento, e respondeu, eu sempre fui muito medroso. Se me dessem uma opção, entre me machucar ou machucar os outros, eu escolheria sem hesitar a segunda opção. Então, nesta situação agora, meu medo acabou se tornando minha vantagem, não é? Jian Xuan puxou da mão de Amy Kamita a faca de cozinha que ela segurava firmemente, colocou-a no armário para guardá-la. Observando Amy Kamita perdida em confusão, Jian Xuan não pôde deixar de suspirar.
Ele, apenas alguns dias atrás, estava ainda mais. Agora, Amy Kamita estava mais assustada e confusa. Ele havia chegado ao ponto de desistir e esperar pela morte. Na verdade, o espaço da fazenda era apenas uma condição. O que realmente o fez mudar foi a esperança. A aparição do espaço da fazenda fez Jian Xuan ver a esperança de continuar vivendo. Por isso, sua mentalidade mudou. E a esperança é também a coisa que Amy Kamita mais precisa agora. Pensando nisso, Jian Xuan cruzou os braços. Organizando suas palavras em mente, ele começou a falar. Eu te disse esta manhã. Eu vou resolver a questão dos ingredientes. Isso não é uma brincadeira. Embora eu não possa te explicar em detalhes agora. Mas você só precisa saber que mesmo que não deixemos este apartamento, nunca vamos passar fome. Isso é o suficiente. Amy levantou a cabeça, olhando para Jian Xuan com um certo espanto. Depois de um tempo, ela franziu as sobrancelhas e, um pouco cansada, falou. O que você está dizendo? Coisas sem sentido. Em seguida, ela de repente percebeu. Seu rostinho estava tenso enquanto olhava para Amy. Jian Xuan, sua cabeça não está com problemas também, está? Vendo a reação de Amy Kamita, Jian Xuan sabia que palavras vazias são, afinal, em vão. Então, vamos deixar Amy Kamita um pouco confusa por enquanto. Em um futuro próximo, quando ele tiver certeza de que Kamita e Amy vale a pena, no momento em que ele confiar completamente nela, basta mostrar a ela o que há no quarto. Aquele misterioso bolso preto seria suficiente. Não sei qual seria a expressão de Kamita em Amy naquela hora. Pensando assim, Jian Xuan exibiu um leve sorriso de expectativa. Estava prestes a ir jogar um pouco no computador. Mas justo quando ele estava prestes a sair da cozinha, seu braço foi de repente agarrado com força por Kamita e Amy. E atrás dele, veio a voz de Kamita e Amy, um pouco fria, sobre o que havia acontecido há pouco. Você não se esqueceu, né? Jian Xuan imediatamente sentiu um arrepio nas costas. Neste momento, ele estava muito mais assustado do que quando viu aquela olho cheio de veias de sangue. O incidente do beijo na aula de ginástica. No final, Amy Kamita ainda perdoou Jian Xuan. Claro, foi após Jian Xuan ter forçado a aceitar uma vez uma massagem nas costas revigorante. Após a massagem nas costas, o tempurá de peixe frito no jantar ainda estava crocante e delicioso. Em relação ao nível de culinária de Amy Kamita, Jian Xuan, embora não tenha dado elogios verbais, mas devorou 2 tigelas de arroz consecutivamente, o que ainda demonstrou sua avaliação. Com o passar do tempo, nos 2 dias seguintes, Jian Xuan trouxe 2 peixes do espaço da fazenda todos os dias, para entregar a Amy Kamita como comida do dia. E a expressão de Amy Kamita também mudou de surpresa inicial para apatia. Ela parecia ter aceitado uma coisa, que no quarto de Jian Xuan havia um aquário super legal, cheio de muitos peixes de água doce frescos e gordos. Jian Xuan só precisava pegar aleatoriamente 2 peixes todos os dias. Isso resolveria o problema da alimentação deles naquele dia. Enquanto isso, Jian Xuan consumiu proteína por 3 dias seguidos. Além disso, ele fazia uma aula de ginástica com Amy Kamita todos os dias. Os músculos dele estavam visivelmente mais desenvolvidos. O incidente do beijo já havia ocorrido há 2 dias. Desde então, Amy Kamita se tornou muito mais cautelosa em relação a Jian Xuan. Mesmo quando estava dando aulas de ginástica para Jian Xuan, ela sempre mantinha uma certa distância dele. E ela se recusava firmemente a ter qualquer forma de contato físico com Jian Xuan. Para ser sincero, isso realmente deixou Jian Xuan um pouco angustiado. Afinal, admirar a beleza de Amy Kamita todos os dias realmente fazia o coração juvenil de Jian Xuan ficar cada vez mais agitado. Era necessário acelerar o progresso da conquista de Amy. Somente o progresso de conquista de Tian Yongmei. Havia alguma maneira simples e direta que não precisa se preocupar em ser retaliado por ela. Os olhos de Jian Xuan brilharam de repente. Ele de repente se lembrou de algo na geladeira de casa. Uma garrafa deixada pelo inquilino anterior. Um uísque não aberto. Isso pode funcionar. Eu acho que sim. Depois do jantar, o plano de Jian Xuan já estava basicamente completo em sua mente. Primeiro, ele organizou rapidamente as coisas na mesa de centro. Em seguida, ele moveu o monitor do computador para cima. Quando Antongun Chunshui organizou a cozinha. Ao voltar para a sala com as mãos limpas, ela o olhou com uma expressão de choque. Jian Junho, o que você está fazendo? Viu-se Jian Xuan reclinado no sofá que era dela, com uma mão apoiada no encosto do sofá. Na frente dele, havia uma garrafa de uísque colocada. Que dia é hoje? Por que você quer beber? Kamita me estava um pouco confusa, mas ao ver aquela garrafa de uísque não aberta na mesa, não consegui evitar e engoli em seco. Acabei de olhar o calendário. Hoje é dia 10 de junho. Se seguirmos o calendário do nosso país,
É um feriado chamado Festival do Barco Dragão. Temos que comemorar de alguma forma. Amy Kamita perguntou, confusa. Comemorar o quê? Eu também não sei. Você vai ou não vai? O uísque já está na mesa. Olhei para Amy. E olhei novamente para o uísque na mesa. O rosto de Amy ficou levemente vermelho. Ela acenou levemente com a cabeça. Então hoje vamos beber um pouquinho. No começo, a atmosfera realmente estava um pouco constrangedora. À medida que o álcool começava a fazer efeito, os dois começaram a conversar. Então, há quanto tempo você está em Tóquio, Jian? Já faz cerca de 2 anos, não é? Você não sente falta de casa? Um estudante da sua idade, como você, longe de casa por tanto tempo. Deve ser bem difícil, eu imagino. Jian Xuan pegou o copo de uísque com gelo à sua frente. Deixei escapar um leve gole. Na verdade, não está tão mal. Afinal, como posso dizer sobre meu relacionamento com meus pais? Sempre fomos um pouco distantes. Na verdade, comecei a morar na escola desde a escola primária. Basicamente, pode-se dizer que desde então, comecei a viver de forma independente. Kamita me ficou muito surpresa. Que inesperado! Eu pensei que Jian Xuan com certeza era aquele tipo de menino que é o queridinho da mamãe. Jian Xuan lançou a ela um olhar fulminante. Em seguida, começou a usar sua retórica. Eu tenho uma proposta. Que tal jogarmos um jogo? Kamita me levantou a cabeça e mostrou uma expressão de interesse. Que jogo? Primeiro, embora seja por necessidade, nós vivemos sob o mesmo teto por alguns dias. Podemos considerar que somos colegas de quarto, mas nosso conhecimento um do outro ainda é bastante limitado. Você concorda com isso, certo? Ao ouvir essas palavras, Kamita me fez uma expressão pensativa e acenou com a cabeça, um pouco relutante. Bem, é verdade. Então, que tal começarmos agora? Vamos alternar fazendo um ao outro a pergunta que mais queremos saber. O que você acha? Ao ouvir isso, Amy Kamita imediatamente ficou interessada. Podemos perguntar qualquer coisa. Se quiser perguntar, pode perguntar. Mas só podemos fazer uma pergunta por vez. A pessoa que for questionada deve responder com 100% de honestidade. Amy Kamita franziu a testa. Como posso saber se o Jian Xuan está dizendo a verdade ou uma mentira? E se eu realmente não quiser responder? Jian Xuan coçou a cabeça. Ele sentiu que essa mulher era realmente complicada. Depois de pensar um pouco, ele continuou. Se não quiser responder, então terá que se punir com um gole. Se mentir e for pego, terá que beber o resto da bebida. O que acha disso? O rosto levemente embriagado de Amy Kamita se iluminou com um sorriso. Eu acho que está bom. Então, de quem começamos? Jian Xuan, muito generoso, deu de ombros. Minha proposta. Então comece você a perguntar. Certo. Amy Kamita semicerrou os olhos. Começou a ponderar cuidadosamente. Depois de um bom tempo, ela começou a falar lentamente. Naquele dia, quando eu estava presa lá embaixo por zumbis, por que o Jian decidiu me salvar? Por que você tem um bom corpo? Jian Xuan, é claro, não poderia responder a verdade. Embora as regras que Jian Xuan estabeleceu sejam de não mentir, mas o foco deste jogo é, na verdade, mentir. E também ser astuto ao falar. Deve ser lógico. E deve se aproximar o máximo possível da resposta que a outra pessoa quer ouvir. Porque eu senti a sua vontade de querer viver, certo? Na verdade, isso não é completamente uma mentira. Naquele momento, Jian Xuan estava saindo da sombra do desespero. Ao ver uma mulher frágil, lutando tão arduamente em uma situação desesperadora. Isso realmente o tocou também. Então era assim. Kamita me olhou para o rosto de Jian Xuan e piscou os olhos. As bochechas levemente ruborizadas não sabiam se era por causa da embriaguez ou por outra coisa. Então agora sou eu. Jian Xuan não precisava pensar. Ele já tinha pensado na pergunta que queria fazer. Por favor, responda com seriedade. Como a senhorita Kamita vê a minha pessoa agora? Ao ouvir essa pergunta, Kamita me ficou atordoada. A embriaguez em seu rosto estava evidente. Mas diante do ataque direto de Jian Xuan, ela ainda desviou o olhar como um servo assustado. Como vê você? Jian Xuan é apenas Jian Xuan. É apenas um pervertido. Não pode. Você precisa responder seriamente. Jian Xuan também estava um pouco bêbado. Com a influência do álcool, sua coragem aumentou. A intuição lhe dizia que algo estava destinado a acontecer esta noite. Se perdesse esta oportunidade, com certeza se arrependeria por toda a vida. Avançar era sua única escolha. Como você pode perguntar isso? Jian Xuan, você é muito astuto. Amy Kamita reclamou. Ela hesitou, com a boca levemente aberta. Depois de um tempo, ela fechou novamente. Finalmente, Amy levantou o copo e bebeu tudo. Jian Xuan não esperava que esse seria o resultado. Ele ficou muito surpreso.
Essa pergunta é tão difícil de responder? Que chato! Amy já havia bebido um copo. O estado de embriaguez dela quase atingiu o auge. De repente, ela olhou para Jian Xuan com um olhar melancólico. Então, por que você me beijou naquele dia? Não sei quando. Amy Kamita já estava apoiada no ombro de Jian Xuan. Por quê? Perguntando isso de repente. Não fale coisas sem sentido. Agora é a minha vez, certo? Amy Kamita aproximou seu rosto do de Jian Xuan. Parecia querer ver cada uma de suas expressões faciais. Olhando para seu belo rosto a poucos centímetros de distância. O coração de Jian Xuan quase estava prestes a explodir em seu peito. Por que eu quero fazer isso? Então eu fiz isso. Os olhos de Amy Kamita se encontraram com os olhos de Jian Xuan. A névoa em seus olhares se tornava cada vez mais intensa. Em seguida, ela revelou um sorriso deslumbrante que Jian Xuan nunca tinha visto antes. E agora, você ainda quer? Aqui não é bonito, eu ajudei vocês a pular. 2 horas depois. Detectado que o hospedeiro estabeleceu uma conexão inseparável com alguém. Tarefa especial ativada. Novos itens adicionados à loja espacial. Anel do contrato. Tarefa especial foi ativada. Use o que é vendido na loja espacial. Item anel do contrato com um objeto específico. Amy Kamita estabelece um contrato de servidão. O método específico é trazer o anel do contrato para a realidade, colocá-lo no dedo anelar da mão esquerda do alvo. Após o contrato ser estabelecido, o alvo se tornará o servo do hospedeiro. Pode entrar no espaço da fazenda. Você ainda não teve tempo de saborear o que acabou de terminar. E então, entrou no espaço da fazenda. Ele olhou para uma série de avisos do sistema que apareceram de repente à sua frente. A alegria em seu coração se acumulava proporcionalmente. De repente, ele se sentiu um pouco envergonhado. O que você está fazendo, amigo sistema? Isso é só o começo do progresso. Como é que já enviaram as alianças de casamento? Na manhã seguinte, hoje, Jian Xuan não acordou de seu quarto. Quando ele abriu os olhos, a figura de Kamita Amy já havia desaparecido. Do banheiro, ouve-se o som da água correndo. Ao ver essa situação, o coração de Jian Xuan ficou um pouco inquieto. Desta vez, ele se apoiou no poder do álcool. Para ser sincero, foi uma vitória sem glória. Não sei como Kamita Amy reagirá depois de acordar do álcool hoje. Será que ela terá uma reação tão intensa quanto da última vez? No entanto, ao olhar para uma pequena mancha vermelha deixada no sofá, a inquietação no coração de Jian Xuan gradualmente se transformou em satisfação. Mesmo que ela faça o maior alvoroço, eu já peguei todo o sangue. O que mais eu poderia fazer? Pensando nisso, Jian Xuan acabou de se levantar do sofá. Um som de porta se abrindo veio da direção do banheiro. No momento seguinte, a voz de Kamita Amy começou a soar. Jian Junho, você acordou? Você virou lentamente a cabeça e viu o rosto de Amy Kamita. Seu rosto estava tão sombrio que parecia que ia pingar água. E havia uma tesoura afiada em sua mão. Jian Xuan olhou para a expressão de Kamita Amy e olhou novamente para a tesoura em sua mão. Uma sensação de frio cortante percorreu sua coluna até seu corpo. Ain, você é Jian Junho. Você tem algo mais a dizer para sua querida Amy? Amy, calma. Não faça nada estúpido. Mais uma vez bebendo. Mais uma vez assistindo a um filme. E aquele jogo de perguntas. Jian Junho. Você planejou me atacar desde o começo, não é? Ela se aproximou lentamente de Jian Xuan. No entanto, quando a tensão de Jian Xuan atingiu seu pico, ela parou. Amy Kamita estava com os olhos vermelhos. Não se sabe quando suas órbitas já estavam cheias de lágrimas. Ela mordia os dentes prateados com força. Seu corpo envolto em uma toalha tremia incessantemente. Eu odeio tanto Jian. Ela gritou isso. Amy Kamita jogou com força as tesouras que estava segurando no chão. Ela se virou e saiu do banheiro pela porta. Jian Xuan observou a silhueta dela ao sair, com as costas eretas. Ele finalmente soltou um suspiro de alívio. Ele realmente estava bastante assustado. Ele já estava preparado para lutar com Amy. Ele estava pronto para um combate corpo a corpo com ela. Mas agora parecia que Amy na verdade não tinha intenção de machucá-lo. Ela apenas queria, de forma simples, fazer uma pequena vingança. De fato, ele também estava um pouco apressado demais. Não há nada a fazer. O poder do álcool superou sua imaginação. Jian Xuan, afinal, é um jovem impulsivo. Mesmo se pudesse recomeçar, ele ainda faria a mesma coisa. Mas ao pensar em Kamita Amy com um rosto cheio de tristeza e raiva, a aparência de quem chora como uma flor de pera. No fundo, Jian Xuan não pôde deixar de sentir um pouco de arrependimento por ela. Após o incidente das tesouras do banheiro pela manhã, Kamita Amy se envolveu completamente no cobertor do sofá, sem se mover. Jian Xuan tentou várias vezes, seja pedir desculpas verbalmente, ou oferecer benefícios,
Kamita em mim parecia não ouvir nada. Deitada no sofá, sem se mover. Não deu nenhuma resposta a ele. Isso deixou Amy muito preocupada. O tempo passou para a tarde. Jian Xuan cozinhou um pacote de macarrão instantâneo para si, aproveitando sozinho na mesa de jantar. Após uma semana, comeu novamente o macarrão que ele mesmo cozinhou. Jian Xuan finalmente percebeu a diferença em suas habilidades culinárias. Em relação a Kamita e Mi, até mesmo um simples prato de macarrão instantâneo, o sabor era completamente diferente. Realmente não sei porquê, porque achei que estava ruim. Desta vez, Jian Xuan comeu o macarrão em silêncio e sem sabor. Ele lavou os pratos e talheres, olhando para Amy, que ainda estava deitada no sofá. Tian Yongmei, que não se moveu desde a manhã, sentindo que sua paciência estava se esgotando. Ele se aproximou lentamente do sofá. Jian Xuan se agachou e disse: "Você está acordada? Eu admito que foi meu erro, mas ainda preciso deixar claro que no começo foi a senhorita Kamita quem tomou a iniciativa. Eu apenas reagi como qualquer homem deveria reagir." Assim que essas palavras saíram, o corpo no sofá finalmente começou a tremer levemente. Jian Xuan percebeu que poderia aproveitar a vantagem e atacar. Então, várias coisas que aprendeu na juventude. A retórica começou a girar na mente, deixando os fatos de lado. "Senhora Shen-Tian, você não tem nenhuma responsabilidade nisso? E eu só tenho 20 anos este ano. Tão jovem. De qualquer forma, parece que você, senhora Shen-Tian, se beneficiou, não é?" Amy Kamita. Fricção. Ela se sentou de repente. Ela olhou para Jian Xuan. Seus olhos estavam cheios de emoções de incredulidade. Depois de um bom tempo, Amy Kamita finalmente conseguiu dizer uma frase. "Como você pode dizer isso?" Mas ao olhar para Jian, depois que o olhar de Shu entrou em contato próximo, a atmosfera ambígua da noite passada voltou a aparecer. Jian Xuan não estava errado. Na verdade, foi ela quem tomou a iniciativa na noite passada. Amy Kamita também não sabia por quê, mas quando ela voltou a si, uma intensa sensação de vergonha imediatamente a preencheu cada célula do seu corpo. Essa vergonha era direcionada a Jian Xuan, mas, na verdade, é mais sobre ela mesma. Ela se sentiu extremamente feliz ontem. Ao perceber isso, Amy Kamita não teve tempo para pensar com calma. Ela, como que fugindo, jogou tudo isso nas costas de Jian Xuan. E agora, ao olhar novamente, parece que, como Jian Xuan disse, ela mesma é quem deveria ser culpada. Ela levantou o cobertor. Queria se esconder novamente debaixo das cobertas, mas foi agarrada pelo pulso por Jian Xuan. Em pânico, seu corpo tremia levemente. Ela começou a lutar com todas as suas forças. "O que você está fazendo? Me solta!" "Não vou soltar. Senhorita Kamita, você dormiu o suficiente hoje. Agora é hora de você me dar uma aula de exercícios. Hoje é dia de recuperação. Fale sobre isso depois. Ontem foi o dia de recuperação. Você mesma disse que hoje iria continuar o treinamento." Amy Kamita estava tão nervosa que suas orelhas ficaram vermelhas. Em um momento de desespero, ela levantou um pé e chutou em direção ao peito de Jian Xuan. Mas Jian Xuan foi rápido e ágil. Ele agarrou rapidamente o pé delicado de Amy Kamita. Em seguida, segurou-o firmemente contra o peito. "Solte-me rápido." "Não vou soltar. A menos que você desça do sofá agora." "Eu já sei. Você precisa me soltar rápido." "Eu já sei. Você precisa me soltar rápido." Lobo sexual virgem. Depois de dizer isso, o pé que estava nos braços de Jian Xuan deu um forte chute e o chutou para fora. Jian Xuan, que caiu no chão, se levantou desajeitadamente. Ao ouvir o grito delicado de Amy Kamita, sua expressão imediatamente se tornou estranha. "Ainda está dizendo que sou virgem?" "Eu sou virgem? Senhorita Kamita, você ainda não sabe?" Outro chute veio em sua direção. Jian Xuan se esquivou com um movimento ágil. O conflito entre os dois foi resolvido de forma forçada. Esta comédia que durou toda a manhã finalmente terminou. Amy Kamita comeu algo simples. Então, sob a insistência de Jian Xuan, ela, um pouco relutante, o levou para uma aula de ginástica. No entanto, desta vez, ao acompanhar Amy Kamita nos exercícios, o sentimento de ansiedade de Jian Xuan se transformou em pura felicidade e prazer visual. Amy Kamita manteve a maior distância possível de Jian Xuan durante todo o tempo. As conversas entre eles também foram visivelmente mais escassas do que o habitual. Mas Jian Xuan percebeu uma coisa. A Amy Kamita de hoje, na verdade, era como ele. Ela o observava intensamente quando ele achava que não estava percebendo. Ela o olhava fixamente. Que mulher tão desonesta! Mas isso é bom. Assim, há potencial para desenvolvimento. Depois de tudo que aconteceu hoje, Jian Xuan entende que precisa desacelerar um pouco. Todo começo é difícil. Mas, já que ele deu o primeiro passo de forma impulsiva, a segunda etapa virá naturalmente.
E a terceira etapa será uma consequência inevitável. A defesa de Amy Kamita é muito rigorosa. Embora o sofá esteja na sala, e Jian Xuan possa entrar e sair livremente da sala, Amy Kamita ainda escondeu aquela tesoura afiada debaixo do cobertor, e ainda fez questão de lançar um olhar para Jian Xuan. Por hoje é só. O tempo dirá. Conversamos depois. Depois de lavar, Jian Xuan retornou ao espaço da fazenda. Hoje é um bom dia. Ele plantou uma grande leva há alguns dias. Uma grande leva de batatas finalmente atingiu a maturidade. Já pode ser colhido. 10 plantas maduras. Trouxe para Jian Xuan 32 batatas grandes e cheias. Deixou 6 como reserva de comida para casa. As 26 batatas restantes foram trocadas. Todas foram trocadas por moedas na loja do espaço. Em seguida, trocou por 60 espigas de milho e 40 repolhos para ganhar experiência. Até que os olhos de Jian Xuan começaram a ficar embaçados. O espaço à sua frente também começou a distorcer e ficar instável. Ele finalmente regou a última semente. Parece que estou quase acordando. Jian Xuan guardou a garrafinha na mochila. Rapidamente colocou 6 batatas no bolso preto. No instante seguinte, tudo ficou escuro diante de seus olhos. Então perdeu a consciência. Parece que foi um instante. Também parece que passou um bom tempo. Jian Xuan se levantou lentamente da cama. De repente, uma dor aguda surgiu nas profundezas do cérebro. Ele massageou a têmpora com um pouco de dor. Parece que mesmo o corpo tendo descansado, trabalhar a noite toda no espaço da fazenda também causou fadiga em sua mente. Se for assim todos os dias, é provável que ele acabe enlouquecendo. A fadiga mental é diferente da fadiga física. A forma de recuperação também é diferente. Mas, no final das contas, Jian Xuan já percebeu que sua força é limitada sozinho. Com 100 plantas, já é assim. E se houver mais? Sozinho, ele definitivamente não conseguirá dar conta. Lembrou-se do anel de contrato que desbloqueou na loja ontem. Um anel de contrato no valor de 10.000 moedas de ouro. A ideia de Jian Xuan também começou a se concentrar em o corpo tão bonito de Tian Yongmei. É uma pena não poder trabalhar na fazenda. Você já pensou que tudo isso pode acabar? Depois do almoço, Tian Yongmei de repente fez essa pergunta a Jian Xuan. Antes, eu pensava nisso todos os dias. Agora já não penso mais. Jian Xuan segurava um palito de dente com um canto da boca. Ele respondeu de forma casual, olhando para a expressão indiferente de Jian Xuan. Tian Yongmei se perguntava amargamente. Mesmo que agora haja comida e bebida, o sofá para dormir, embora não seja tão confortável quanto a grande cama de antes, mas pelo menos posso ter uma boa noite de sono. Tian Yongmei ainda sonhava em poder voltar à sua vida passada. Parecia ter adivinhado o que estava na mente de Tian Yongmei. Jian Xuan pensou um pouco. Então começou a confortá-la. Bem, embora lá fora ainda esteja uma bagunça, mas talvez as pessoas lá em cima estejam tentando encontrar uma solução. Embora eu diga isso, mas Jian Xuan não tinha esperanças. Sério? Os olhos de Tian Yongmei revelaram uma leve esperança. Eu só estava falando por falar. Afinal, viver precisa ter um pouco de expectativa, não é? Tian Yongmei ficou sem palavras. Mais uma tarde comum de apocalipse. Jian Xuan seguiu Tian Yongmei para completar o treino diário. Tian Yongmei então se sentou sozinha no colchão para meditar. E aquelas tesouras brilhantes estavam não muito longe de suas mãos. Jian Xuan percebeu que Tian Yongmei hoje parecia estar deliberadamente se afastando dele. Exceto por uma breve conversa após o almoço. Os dois quase não se comunicaram hoje. Aquela noite de 2 dias atrás parecia um sonho. Parecia um pouco irreal. Jian Xuan queria tomar a iniciativa. Não podia permitir que a atmosfera entre os dois continuasse fria. Mas justo quando ele estava prestes a dizer algo, um repentino som de batida na porta ecoou. Isso interrompeu completamente seus pensamentos. Toque, toque, toque. Olá, tem alguém aqui? Os dois, em silêncio no quarto, trocaram um olhar imediato. Jian Xuan viu a confusão nos olhos de Tian Yongmei. Isso é normal. Afinal, eles tinham acabado de passar por isso. A estranha mulher de antes. Agora, um visitante inesperado estava batendo a porta novamente. É difícil ter alguma emoção positiva. Assim como da última vez. Pegue a arma e vá para a cozinha, improvise. Jian Xuan sussurrou. Tian Yongmei também assentiu, colaborando. Levantou-se e fez o que foi dito. Jian Xuan rapidamente foi ao quarto e abriu o armário. Ele pegou todas as 3 bonecas de palha de dentro. Depois de colocá-las no bolso, cuidadosamente deixou a ponta da corda à mostra em um canto do bolso. Em seguida, foi até a porta. Mais uma vez, olhei pelo olho mágico. Do lado de fora, havia uma pessoa vestindo um traje amarelo de proteção. Essa pessoa segurava uma caixa branca. A caixa era grande. Só de olhar, já dava para sentir seu peso. Inúmeras suposições passaram pela mente de Jian Xuan. Ele hesitou por um momento.
Falou para testar. O que você deseja? Graças a Deus. Finalmente, alguém está em casa. Ao ouvir a voz de Jian Xuan, a pessoa do lado de fora parecia muito surpresa. Olá, senhor cidadão. Sou um investigador da Agência de Resposta a Desastres Anômalos. Esta é a minha identidade. Através do olho mágico, vi a identificação que ele apresentou. Jian Xuan ficou bastante surpreso. Caramba! É realmente uma pessoa oficial. Atualmente, estão realizando uma investigação em toda Tóquio sobre o número de sobreviventes e seu registro. Se possível, poderia me deixar entrar? Mesmo surpreso, Jian Xuan ainda mantinha vigilância. Ele não abriu a porta apressadamente. Há tantos zumbis na rua lá fora. O apartamento também tem bastante. Como você chegou aqui sozinho? Eu nunca disse que estava sozinho. A pessoa do lado de fora riu surpreso. Todos nós, investigadores, somos ex-membros da equipe de autodefesa. E estamos equipados com equipamentos profissionais para combater zumbis. Garantir a própria segurança não é um problema. Jian Xuan entendeu. A desconfiança, no entanto, aumentou gradualmente. Não há internet. Ele agora não sabe nada sobre o mundo exterior. Nessa situação, a palavra dessa pessoa não pode ser facilmente confiada. Se ele pode matar zumbis, ele pode matar a si mesmo. Mas o Jian Xuan de hoje não é alguém que está à mercê. Ele tem meios de se proteger. Então decidiu deixá-lo entrar primeiro. Tudo bem. Então, por favor, aguarde um momento. Chen Qiangmei também ouviu a conversa dos dois. Neste momento, ela estava tão emocionada que cobriu a boca. As lágrimas estavam constantemente se acumulando em seus olhos. Ele abriu a porta. O investigador vestido com o traje de proteção fez uma reverência muito educada. Enquanto isso, olhava para a decoração da sala de estar de Jian Xuan. Entrou carregando uma mala. Olá, bela cidadã. Ao ver Chen Qiangmei, o investigador a cumprimentou calorosamente. Em seguida, virou o rosto para Jian. Ele soltou uma risada estranha. Parece que o senhor cidadão está vivendo bem no apocalipse. Sua vida parece ser bastante feliz, não? O rosto do investigador estava escondido atrás da máscara de proteção. Ao dizer isso, Jian Xuan não conseguia ver sua expressão. Por favor, fiquem em pé contra esta parede. Vou tirar uma foto de registro de vocês. Assim está bom. E também, este é o formulário de registro de sobreviventes. Por favor, preencham. Realmente recebido. Agradeço pela colaboração. Após completar o registro padrão com o investigador, Jian Xuan não pôde deixar de relaxar um pouco. Parece que este investigador deve ser legítimo. Posso perguntar, como está a situação lá fora agora? Ao lado, Chen Qiangmei estava em um estado de excitação constante. Perguntou ansiosamente. O investigador coçou a cabeça. Não sou muito otimista. Tóquio inteira atualmente está em estado de colapso. Quanto às outras cidades, eu também não sei muito bem aqui. A empolgação no rosto de Qiangmei desapareceu. E o exército? O exército não vem à cidade limpar aqueles zumbis? O investigador deu uma risadinha. Senhora cidadã, o que você está dizendo? Não há exército nenhum agora. Sem exército. Ao ouvir essa notícia, até Jian Xuan ficou um pouco chocado. Eu acabei de dizer isso. Eu era membro da antiga equipe de autodefesa. Não muito depois do desastre, todo o governo do Japão entrou em colapso. O exército, naturalmente, também se desfez. Jian Xuan de repente teve uma sensação ruim. Ele perguntou em um tom sério. Então vocês na verdade não são uma organização oficial. O investigador riu algumas vezes. Então explicou pacientemente. O Escritório de Resposta a Desastres de Tóquio foi uma organização formada após o desastre. A liderança dentro da organização é basicamente composta por sobreviventes. Os altos escalões da antiga autodefesa e da polícia que vieram. Se for para dizer que é oficial, também pode ser considerado, mais ou menos. Afinal, atualmente, somos apenas nós gerenciando toda Tóquio. Jian Xuan ficou um pouco chocado ao ouvir isso. O mundo já desmoronou a esse ponto? Qiangmei estava tendo dificuldade em aceitar a realidade. Sentada no sofá, com um olhar vazio, o investigador balançou a cabeça ao ver a cena. Abaixou-se um pouco. Abriu aquela caixa branca. Aqui, temos suprimentos para todos os sobreviventes. Os cidadãos prepararam cerca de 2 dias de ração. Isso é para vocês dois. Pegou 2 do investigador. Grandes pacotes de ração com embalagem marrom escura. Jian Xuan observou com um pouco de curiosidade. Não parecia muito grande, mas o peso era bastante significativo. Provavelmente a ração que saiu do exército após o apocalipse. Ração militar que foi liberada do exército. Qiangmei também pegou um pacote. Olhou por um tempo e colocou na mesa de café ao lado. Em comparação a isso, ela agora se importa mais com a situação externa. O investigador observou a reação dos dois. Ficaram em um silêncio inexplicável por um momento.
Dois cidadãos parecem não estar surpresos com essa ração. Ao ouvir isso, Mei ficou surpresa. Pensou que foi descuidada. Você está brincando. É porque estava muito surpresa. Por isso, não conseguiu falar por um tempo. Certo, querido? Mei Shun olhou para Tia Mei, fingindo dizer casualmente. Sim. Sinto muito, senhor. Agradecemos muito pela sua ajuda. Tia Mei ficou com o rosto levemente vermelho. Juntos, começaram a atuar. Ha ha ha. Vocês dois são realmente doces. Isso é realmente incrível. É realmente invejável. Mas meu conselho é que, se vocês puderem, usem isso para escapar de Tóquio. Afinal, aqui se concentra quase 30% dos zumbis do país. Pode-se dizer que é o lugar mais perigoso atualmente. Obrigado. Vamos considerar isso com seriedade. O protagonista masculino acenou com a cabeça de forma gentil. Na verdade, a ideia de deixar Tóquio, Jian Shua não é que não tenha considerado. Mas, no momento, ele possui o espaço da fazenda. Com a comida sendo abundante, ele ainda quer esperar até que seus atributos estejam desenvolvidos para tomar uma decisão. O investigador guardou os documentos. Ele se virou novamente para os dois. Por fim, há mais uma coisa. Preciso confirmar algo com vocês dois. Após o apocalipse, vocês encontraram outros sobreviventes? Ao ouvir essa pergunta, Jian Xuan se lembrou da flecha que usou para salvar Shen Tianyongmei e daquela mulher um pouco louca. Não havia nada a esconder. Jian Xuan respondeu honestamente. Sim, provavelmente, neste prédio, além de nós, há outros moradores. Shen Tianyongmei respondeu. Eu antes também encontrei alguns. Ela quase mencionou o local de reunião dos sobreviventes do mercado. Ainda bem que se lembrou a tempo de que os dois estavam fingindo ser um casal. Mudou rapidamente de assunto. O investigador não pensou muito nisso. Ele acenou com a cabeça. Então, entre os sobreviventes que vocês encontraram, houve alguém que os deixou especialmente inquietos? Ao ouvir as palavras do investigador, a testa de Jian Xuan se franziu. Especialmente inquieto. A que aspecto você se refere? Para ser direto, é que, embora não tenha se tornado um zumbi, mas que faz as pessoas se sentirem tão aterrorizadas quanto um zumbi. As pupilas de Jian Xuan se contraíram de repente. A expressão daquela mulher louca de alguns dias atrás. O tom voltou a surgir em sua mente. Desculpe, eu não entendi muito bem o que você quis dizer. Há algum problema com esse tipo de pessoa? Não é nada. Eu só estava perguntando. Por favor, não se preocupe com isso. O investigador sorriu e encerrou o assunto diretamente. A mão direita de Jian Xuan foi automaticamente para o bolso. Tian Mei estava um pouco inquieta ao lado do sofá. Ela ainda estava pensando na conversa que tiveram. Então é isso. Desejo que vocês se divirtam no apocalipse. Adeus. O investigador fechou a caixa branca. Levantou-se. Ele pegou a mão. O cano escuro da arma estava apontado para Jian Xuan. A mão de Jian Xuan, que estava no bolso, saiu rapidamente. O tiro foi disparado. Em seguida, veio o grito aterrorizado de Tian Yongmei. Jian Xuan, atingido, caiu de costas no chão. Uma leve fumaça preta saiu do bolso da calça. Tian Yongmei não entendia o que estava acontecendo. Por que essa pessoa atirou de repente em Jian Xuan? Ele não era a pessoa oficial que veio nos ajudar? Não. Jian Xuan. Tian Yongmei sentiu as pernas fraquejarem. Ela se ajoelhou tremendo no chão, olhando para Jian Xuan, que estava caído. Ela tapou a boca, sem conseguir conter o choro. O investigador deu uma olhada em Jian Xuan, que estava no chão. O local do tiro no peito não estava sangrando. Parece que ele acertou na loteria. Este cidadão também é um hospedeiro? Para a segurança, é melhor levar o cérebro dele de volta. O investigador murmurou para si mesmo. Ele puxou uma faca curta brilhante da cintura. Ele se aproximou de Jian Xuan. Ele se inclinou para cortar seu pescoço. Ao ver essa cena, Tian Yongmei se lançou sem pensar. Ela estendeu o braço para bloquear a faca. Felizmente, o investigador parou a tempo. A lâmina curta pairou sobre a cabeça de Tian Yongmei. Senhorita cidadã, eu não tenho a intenção de te machucar. Por favor, não atrapalhe meu trabalho. Trabalho. Tian Yongmei olhou aterrorizada para o homem que se dizia investigador. Fazer algo assim também é chamado de trabalho. O investigador acenou com a cabeça. Você ainda não entende? O objetivo de matá-lo é recuperar você. Senhorita cidadã. No Neon Country de hoje, mulheres saudáveis e férteis são um recurso extremamente valioso. Precisamos gerenciar isso de forma unificada. Tian Yongmei ouvia as palavras do investigador em estado de choque. O mundo inteiro girava diante de seus olhos. Foi então que ela percebeu que havia esquecido. Apenas uma semana se passou. Ela realmente havia esquecido a verdadeira face deste mundo. As cenas que viveu na loja de conveniência. As imagens passaram novamente pela sua mente. Eu posso ir com você. Mas você pode salvá-lo?
Senhorita cidadã, ele é um corpomã, sabia? Se deixarmos assim, todos os cidadãos deste prédio terão grandes problemas. Eu não entendo o que você está dizendo. Shen Tianmei abraçou Jian Xuan com força. O investigador suspirou. Ele levantou a mão e abriu a bolsa na cintura. Tirou uma pequena caixa. Esse tipo de sedativo precioso não está mais em produção. Pode-se dizer que cada vez que usamos, é uma a menos. É realmente um desperdício. No entanto, Shen Tianmei não estava ouvindo o que ele dizia. Ela baixou a cabeça, olhando para o jovem rosto com quem passou os últimos dias. Cenas passaram diante de seus olhos. Desculpe. Não pensei que acabaria me despedindo de você assim. Obrigada por me salvar. Obrigada por me dar comida e abrigo. Obrigada por me convidar para ver um filme. Por me acompanhar e conversar. Obrigada por estar ao meu lado. Encontrar você foi minha sorte. Ela baixou a cabeça suavemente. Seus lábios trêmulos tocaram os lábios de Jian Xuan. Uma pequena agulha perfurou o delicado pescoço de Shen Tianmei. Sua visão começou a ficar turva. Logo ela perdeu a consciência. O espantalho realmente é muito útil. No momento em que puxou a corda, 2 espantalhos do tamanho de uma pessoa apareceram na sala. Eles se moveram rapidamente, com grande força. Não ficaram atrás dos homens zumbis fortes nas ruas. Isso realmente é muito surpreendente. O investigador levantou o braço direito e disse, chocado. No entanto, seu braço direito só tinha um coto quebrado. A mão que antes segurava a arma estava sendo mantida na boca de um espantalho, que não parava de mastigar. Espantalhos também podem contrair vírus? Ao ouvir a pergunta do investigador, Jian Xuan achou que explicar seria um pouco complicado. Além disso, a outra pessoa talvez não conseguisse aguentar até ele terminar de falar. Então, ele mudou de assunto diretamente. Ele fez sua própria pergunta. O que você acabou de dizer? O que significa? Eu também sou um corpo? O investigador já estava caído no chão. 2 espantalhos estavam em cima dele, mordendo incessantemente. Assim, parece que você talvez não seja o corpomã. Você não tem essa característica louca. Jian Xuan coçou o queixo e perguntou novamente. Por que vocês querem encontrar o corpomã? A máscara do investigador já estava manchada de sangue. Para a humanidade. O investigador disse isso e então faleceu. Assim que 5 minutos se passaram, os 2 espantalhos começaram a encolher. Eles voltaram ao tamanho original. Ele pegou os 2 espantalhos ensanguentados do poço de sangue. Jian Xuan pensou um pouco. Juntamente com a pessoa ferida por bala, ele os colocou de volta na bolsa preta. Ele tentou ver se conseguia levar isso de volta ao espaço da fazenda. Olhando para o corpo ensanguentado no chão, Jian Xuan ficou um pouco surpreso ao descobrir que na verdade não se sentia mal. Embora não tenha sido ele quem fez isso, ele realmente havia matado uma pessoa. Esse tipo de coisa, se fosse o eu do passado enfrentando, provavelmente teria desmoronado e vomitado no vaso sanitário. Seria uma mudança de mentalidade? Ou seria por outra razão? Jian Xuan não conseguia entender a razão. Então decidiu desistir por enquanto. Ele carregou a desmaiada Shen Tianmei para a cama grande do seu quarto. Jian Xuan começou a lamparinar pela primeira vez em sua vida. Primeiro, havia aquela caixa de ração militar. Jian Xuan abriu a caixa e fez uma contagem, contando as 2 pacotes que já havia retirado. Este investigador trouxe um total de 24 pacotes de ração militar. O estoque de alimentos aumentou consideravelmente. Jian Xuan estava um pouco animado. A vantagem dessa ração militar é que é portátil e saciante. É muito adequada para levar em missões externas. Com elas, o plano de escapar de Tóquio já deu o primeiro passo. Colocou a caixa em um lugar fresco no armário da cozinha. Jian Xuan continuou a lamparinar. A seguir, era a vez do equipamento de armas. A pistola Glock estava deformada de tanto ser mastigada. Basicamente, não servia mais. O que restava era uma faca militar e uma arma estranha que parecia uma pistola sinalizadora. O que é isso? Jian Xuan mexeu com cuidado por um bom tempo. Finalmente conseguiu abrir o carregador da arma. Descobriu que dentro havia 5 cartuchos estranhos em forma de cilindro. Retirou um deles. Jian Xuan notou que na munição havia um padrão muito claro na parte inferior. Proteção. Guarda-chuva. Ao ver esse logo familiar, Jian Xuan ficou surpreso. Em seguida, percebeu que esse símbolo parecia diferente do que ele lembrava do logo da empresa Guarda-chuva. A diferença estava em que na parte inferior dessa munição, o guarda-chuva tem um sol redondo. Então, esse é o símbolo da Agência de Resposta à Crise de Tóquio? Sentiu que era um pouco difícil de comentar. Jian Xuan então colocou a munição de volta. Se não estou enganado, essa arma especial deve ser aquela que o investigador mencionou. Um equipamento especializado para combater zumbis. Preciso testar o poder dessa coisa primeiro.
Pegou a arma e foi até a janela. Jian Xuan viu que, entre o lixo espalhado embaixo de sua casa, justo havia uma zumbi idosa, vestida de forma esfarrapada, olhando para o nada. Ela também tinha um tamanho considerável. Mirando bem, deveria ser possível acertar. Jian Xuan levantou as mãos com a arma especial. Após apontar para a zumbi idosa, ele puxou o gatilho. A munição especial saiu do cano com um estalo. O som do disparo não foi alto. Parecia que havia sido projetado para evitar ruídos. A enorme munição atingiu o ombro da zumbi idosa. No instante em que tocou, explodiu. Transformou-se em uma nuvem de fumaça marrom escura. O que aconteceu a seguir foi encoberto pela fumaça. Jian Xuan não conseguiu ver. Apenas ouviu-se dentro da fumaça um som de convulsões e o que parecia ser líquido se estilhaçando. Momentos depois, a fumaça se dissipou. Jian Xuan, ao ver tudo claramente, teve as pupilas dilatadas. Ele viu que a zumbi, que antes estava saudável, a zumbi senhora já está caída no chão. Dos 7 orifícios saía um líquido negro, imóvel. Um efeito impressionante. Olhando para a arma especial que ainda tinha 4 balas, Jian Xuan estava muito animado. Mais uma medida de sobrevivência foi adicionada. A seguir, finalmente chegou o momento de revelar a verdadeira face do investigador. O corpo do investigador já estava bastante devorado. Mesmo Jian Xuan, acostumado a vários filmes de terror, ao chegar naquela poça de carne picada, sentiu um enjoo. Ele retirou a máscara que estava no rosto do investigador. O que apareceu diante dele foi um rosto comum. Uma pessoa sem graça em todos os aspectos. Perdeu completamente o interesse por esse investigador. Jian Xuan, contendo o enjoo, limpou os restos no chão e jogou pela janela para baixo. O saco plástico cheio de carne picada caiu no chão. Espirrou uma chuva de sangue. Os zumbis nas proximidades correram animadamente em direção a isso. Ao descobrir que era carne podre sem vida, perdeu o interesse novamente. Então, apenas os vivos podem atrair zumbis? Jian Xuan, ao ver essa cena, sentiu que seu conhecimento sobre o apocalipse havia aumentado um pouco. Até tarde da noite, Shinyara Yumi também não mostrou sinais de ter acordado. Cobrir Yumi Shimbata com o cobertor. Jian Xuan estendeu um dedo. Ele suavemente alisou suas sobrancelhas franzidas. Enquanto Jian Xuan era atingido por uma bala. Na verdade, ele não estava ferido. No momento em que o investigador sacou a arma, ele puxou o nó de um boneco de palha. O espantalho que aparece em um momento crítico não tem tempo de mudar de forma. Ele acabou transferindo diretamente o dano que Jian Xuan deveria ter recebido. O dano foi transferido para ele. Para ser sincero, Jian Xuan também não esperava que esse seria o resultado. A força do impacto da bala na cabeça o derrubou no chão. Embora Jian Xuan tenha caído um pouco tonto, ele não sofreu nenhum dano substancial. Percebendo isso, Jian Xuan não contra-atacou imediatamente. Em vez disso, decidiu fingir-se de morto. Assim, ele poderia obter mais informações do investigador e ainda fazer uma última avaliação sobre Yumi Shimbata. Para ser sincero, Jian Xuan achava que ela iria se esconder sozinha. Ela até começou a fugir. Nunca imaginou que Shimbata Yumi teria uma reação assim. Ao olhar para o belo rosto adormecido de Shimbata Yumi, a última gota de cautela de Jian Xuan desapareceu completamente. Quando ela acordar, ele vai procurar uma oportunidade para falar com ela sobre o espaço da fazenda. Espaço da fazenda. Realmente pode chover. Ao ver as nuvens escuras no céu e as gotas de água caindo, Jian Xuan nunca havia pensado que o espaço da fazenda teria mudanças climáticas. Dica: em dias de chuva, as plantas não precisam ser regadas, para evitar que o solo fique excessivamente úmido. Isso não precisa ser especificamente mencionado. Realmente, foi um trabalho duro, irmão Tu. Não precisa ser regado. E não há plantas para cultivar ou colher. O espaço da fazenda hoje parece especialmente tranquilo. Mas Jian Xuan também não está completamente sem o que fazer. Ele tirou aquele saco preto da mochila. Ao ver os 3 bonecos de palha dentro, a suposição de Jian Xuan também se tornou realidade. Como esperado, esta coisa pode ser trazida de volta ao espaço da fazenda. Apenas depois que Jian Xuan retirou os 3 bonecos, as informações dos itens exibidas pelo sistema apresentaram algumas mudanças. Boneco de palha danificado. Já danificado. É apenas um monte de trapos. Boneco de palha manchado de sangue. O boneco de palha que provou sangue começou a se tornar violento. Enquanto sua força de combate aumentava, também se tornava um pouco perigoso, desatando novamente as cordas em seu corpo. Nos próximos 5 minutos, ele tentará protegê-lo enquanto procura por sangue. Pode ser reutilizado. Isso foi um pouco inesperado, porque o preço de venda dos bonecos de palha não é caro. Pode-se até dizer que é muito barato. Equivale apenas ao preço de 2 sementes de milho. Após a expansão da fazenda, comprar bonecos de palha em grande quantidade para
Atuar como seguranças não é nada difícil. Mas essa coisa também tem algumas desvantagens bastante fatais. Não só tem uma limitação de tempo de existência, como também precisa que Jian Xuan puxe a corda manualmente para ser usada. E no apocalipse zumbi, o perigo está presente em todo lugar. Pode acontecer a qualquer momento. Jian Xuan não pode estar preparado para todas as crises que surgem. Portanto, para Jian Xuan, o boneco de espantalho que ele comprou é apenas para servir temporariamente como um amuleto de proteção. É apenas um simples item consumível. Mas não esperava que essa coisa pudesse ser usada 3 vezes. E que o efeito ainda seria diferente. Será que, ao provar sangue, começa a ficar violento? Porque parece com um cachorro doméstico. Já que o sistema alertou sobre o perigo do boneco manchado de sangue, Jian Xuan, sendo cauteloso, não iria usá-lo de qualquer jeito. Ele pegou a machadinha casualmente e limpou algumas pedras soltas e ervas daninhas próximas. Jian Xuan então saiu diretamente do espaço da fazenda. Ontem à noite, eu fiquei acordado a noite toda. Além disso, durante o dia, aconteceu aquele evento trágico. Nesse momento, é necessário ter uma boa noite de sono. No dia seguinte, porque Yumi Shimohata ainda não tinha acordado, Jian Xuan estava um pouco preocupado. Mas, após verificar cuidadosamente, ele descobriu que Yumi Shimohata estava respirando de forma estável. A frequência cardíaca estava normal. Parecia que ela estava apenas recuperando o sono. Faz sentido. Provavelmente, durante muito tempo, a qualidade do sono de Yumi Shimohata não foi boa. De repente, ela levou uma injeção. Sob o efeito do medicamento, ela entrou em sono profundo. Seu corpo começou a entrar em um estado de recuperação de sono frenético. Ao se aproximar da janela, Jian Xuan percebeu que no mundo real também estava chovendo. Ele cozinhou 2 batatas no vapor para o café da manhã, apenas para se virar. Jian Xuan arrumou um pouco a casa. Ele inesperadamente encontrou uma pasta esquecida no canto da sala. Ele realmente havia esquecido dessa coisa. Sentou-se no sofá e abriu a pasta. Jian Xuan deu uma olhada rápida. Confirmou que esta era a pasta usada pelo investigador. Era a pasta de informações de registro. Em seguida, começou a folhear cuidadosamente. Dentro, os documentos eram de apenas 2 categorias: fotos e formulários de registro de informações. Cada foto estava acompanhada de seu respectivo formulário. A quantidade de documentos não era grande. Parecia que havia apenas os registros do dia anterior. E uma grande parte eram formulários em branco. Contando cuidadosamente, incluindo os formulários preenchidos por Jian Xuan e Shinbata Yumi, havia apenas 7 no total. Olhando detalhadamente um por um, Jian Xuan descobriu que nas informações de registro, apenas apareciam o edifício 2 e o edifício 1 do lado leste. O edifício 3 do lado oeste não estava presente. Nesse momento, Jian Xuan parou de repente. Seu rosto mostrava uma expressão de incredulidade. Ele viu em um dos formulários de registro. Viu um nome familiar. Endereço registrado: Adashiku, Aoi Sanshone. Edifício 2 do 3º apartamento, sala 207. Nome do sobrevivente: Jiro Ayakawa. Risa Ayakawa. O nome de Moeka Ayakawa. Jian Xuan está muito familiarizado. Para Jian Xuan, esse nome basicamente pode ser igual a ele. A sua vida de intercâmbio fracassada nos últimos 2 anos. O motivo pelo qual Jian Xuan veio estudar no Japão não era porque gostava deste país, mas sim por causa de uma pessoa. Ela se chama Men Xiaoyu. É a garota da casa ao lado de Jian Xuan, que é a famosa amiga de infância. Amiga de infância. A relação entre Jian Xuan e Men Xiaoyu pode ser resumida em 4 palavras simples, que é quem quer, pega. Men Xiaoyu é pura e adorável. Sua personalidade também é extrovertida. Depois de vir estudar na Universidade de Tóquio, rapidamente se integrou ao círculo social mais alto da escola, e até fez algumas boas amigas. E uma delas é Moeka Ayakawa, a famosa garota bonita do 2º ano da Universidade de Zudi. Também sou vizinho de Jian Xuan, que mora no mesmo prédio. Em contraste, Jian Xuan, ele, que tem uma personalidade introvertida, por um impulso momentâneo, seguiu Men Xiaoyu para estudar no exterior em Neon. No entanto, ele não se adaptou tão rapidamente quanto Men Xiaoyu, e enquanto ele ainda estava angustiado por não saber ler o ambiente, quando, de repente soube que Men Xiaoyu começou a namorar um veterano do time de futebol. Ao saber desse fato, Jian Xuan teve dificuldade em aceitar a realidade. Ele, cheio de tristeza e raiva, foi confrontar Men Xiaoyu, mas foi severamente repreendido por Ayakawa Moeka, que estava presente na hora. Com esse seu jeito de autista, você ainda quer ficar com a nossa Xiaoyu? Quem te deu essa confiança? Men Xiaoyu olhou para Jian Xuan com uma expressão inocente. Desculpe, eu não sabia que você tinha esse tipo de pensamento sobre mim. Mas, na verdade, eu sempre te considerei um amigo.
Antigamente, Jian Xuan era pelo menos um surfista habilidoso. Ele já tinha visto muitas rainhas do mar no online. No entanto, ele sempre acreditou de forma ingênua que Meng Xiaoyu era diferente delas. Na verdade, onde é que ela era diferente? Ela era, na verdade, ainda melhor. Jian Xuan, completamente desmoronado, começou a gritar em reprovação. Meng Xiaoyu, com lágrimas nos olhos, dizia que sentia muito. Aikawa Moeka, em um acesso de raiva, deu 2 palmadas em Jian Xuan. Jian Xuan achava que esse era o pior desfecho para ele. Não esperava que isso fosse apenas o começo. Aikawa Moeka editou o vídeo da discussão entre os três. Após a edição, ela postou no seu conta de redes sociais com dezenas de milhares de seguidores. O vídeo alcançou centenas de milhares de visualizações. Assim, começou a festa de cancelamento contra Jian Xuan. O senpai também encontrou Jian Xuan mais tarde. Embora não tenha havido conflito, mas a intenção de ameaça era bastante clara. Esse tipo de tratamento é muito familiar. É como se fossem alguns quadrinhos para mostrar a profundidade da obra sendo sacrificada pelo autor em personagens trágicos. Diferente do vizinho Aban, as escolas no Japão valorizam mais o ambiente social. Portanto, esse tipo de coisa também é o foco. Um ataque mágico em vez de um ataque físico. Primeiro, unir pequenos grupos para zombar. Depois, criar um clima nas redes sociais. Tomar a dianteira na opinião pública. Por fim, reunir toda a escola para ver as coisas de forma distorcida. Após toda essa operação, é bastante técnica. Mas na verdade, esse tratamento, que para os japoneses é comparável a um nível de dificuldade do inferno, não é insuportável para Jian Xuan, que é um estudante internacional. Afinal, ele não ficará aqui para sempre. E aquele grupo liderado por Ayakawa Moeka. Os conspiradores veem que Jian Xuan não foi afetado. E ainda parece calmo e despreocupado todos os dias. Realmente não há nada que se possa fazer com ele. Só posso exclamá-lo, porco morto não teme água fervente. E assim fica resolvido. Afinal, se realmente deixarmos as coisas saírem do controle, como um estudante internacional chamado Jian Xuan, na hora, quem será julgado nas redes sociais será. Eles serão as pessoas que julgarão. Quanto a esse desfecho, Jian Xuan também não ficou surpreso. Até o dia do apocalipse. A razão pela qual Jian Xuan não foi à escola foi simplesmente porque ele comeu um pote de agendais que estava no congelador por muito tempo e teve diarreia até ficar exausto. Mas, dito isso, o ódio de Jian Xuan por aquelas 2 mulheres não diminuiu nem um pouco. Não sei se as 2 ainda estão vivas. Pensando em Meng Xiaoyu e Takagawa Moeka. Aquelas 2 faces bonitas, mas perigosas. Jian Xuan, por outro lado, começou a esperar ansiosamente por um reencontro no futuro. Jian Xuan sempre soube que Takagawa Moeka morava no mesmo prédio que ele. No entanto, os hábitos de vida das 2 pessoas são diferentes. Praticamente nunca se encontraram no elevador. Na escola, por causa de desavenças, também nunca falam. Jian Xuan sempre não soube a localização exata da casa dela. Não esperava descobrir por esse meio. Jian Xuan sente que é necessário ir visitar os pais da família Ayakawa. Há 2 razões. Primeiro, Jian Xuan já percebeu profundamente quão perigosa é a situação atual em Tóquio. Não só está cheia de zumbis por toda parte. Até mesmo essa maldita agência de gestão começou a fazer esse tipo de coisa de matar e roubar mulheres. Basicamente, já não dá mais para ficar. Lembrando que para sair da cidade é preciso ter um carro. O carro que Yumi Shimohata pisou na época. Não dá nem para pensar naquele carro. Embora, segundo que Yumi Shimohata disse depois, a chave estava na ignição daquele carro. Mas quando foram cercados por zumbis, um dos pneus foi mordido e ficou murcho pelos zumbis. Até hoje, ainda há um zumbi. Metade do corpo está preso na janela do carro. Então, de acordo com a suposição de Jian Xuan, o casal da casa Takagawa lá embaixo provavelmente tem um carro. Pelo menos não precisa ficar de olhos fechados na rua. Tentar arrombar as janelas de um carro para outro. O segundo motivo é que Jian Xuan quer ir até a Universidade Zudi. Ele não sabe se Takagawa Moeka e Meng Xiaoyu ainda estão vivas. Mas Jian Xuan espera que elas continuem vivas. Até que ele as veja novamente. Se morrer assim tão facilmente no apocalipse, isso seria muito fácil para elas. A ideia é boa. Mas a realidade é que, atualmente, Jian Xuan nem mesmo saiu de seu apartamento um passo. O número do quarto de Jian Xuan é 304, o número do quarto de Ayakawa é 207. Se estiver a um andar de distância, para chegar lá, é preciso usar as escadas ou o elevador. O elevador não é uma opção. O som ao abrir a porta é suficiente para alertar os arredores. Os zumbis foram todos atraídos para fazer uma armadilha. Então só podemos descer pelas escadas. Já que a mulher doente e o investigador antes conseguiram chegar em segurança na porta de casa.
Isso significa que o lugar onde estou agora, no corredor do terceiro andar, ainda é relativamente seguro. E o investigador também deve ter ido ao segundo andar. Portanto, a segurança do segundo andar também deve ser garantida. Pensando nisso, Jian Xuan decidiu que em breve tentaria. Afinal, já havia decidido escapar da cidade. Então dar o primeiro passo se tornou algo que precisava ser feito. Enquanto pensava, o quarto de Jian Xuan foi interrompido por o grito choroso de Yumi Shimohata. Ele largou a pasta que estava segurando. Jian Xuan voltou rapidamente para o quarto. Ele abriu a porta e viu Yumi Shimohata com o cabelo solto, abraçando um cobertor, com o rosto cheio de terror. Em seguida, ao ver Jian Xuan, sua emoção desmoronou completamente. Uau! Yumi Shimohata estava de joelhos na cama. Ela começou a chorar alto como uma criança. Jian Xuan já tinha visto Yumi Shimohata chorar antes. Nas vezes anteriores, ele estava tão calmo quanto água e até um pouco inclinado a rir. Mas desta vez, não sabia por que sentiu uma dor inexplicável. Está tudo bem, senhorita Shimohata. Todos foram embora. Jian Xuan falava com uma voz suave, como se estivesse acalmando uma criança. Ele se sentou cuidadosamente ao lado de Yumi Shimohata. Ele levantou a mão e deu um leve tapinha em seu ombro. Parece que a experiência aterrorizante do dia anterior realmente foi um grande impacto para Yumi Shimohata. Quanto mais Yumi Shimohata chorava, mais triste ela ficava. Com uma voz entrecortada, ela disse: "Eu pensei que você tinha morrido. Você me assustou." Dito isso, Yumi Shimohata se jogou nos braços de Jian Xuan. Ela se apertou contra seu peito. "Eu estou bem. Os bandidos já foram embora. Estamos seguros agora." Batendo suavemente nas costas trêmulas de Shinyata Yumi, Jian Xuan disse em voz baixa. O peito começou a ficar quente e úmido. Shinyata Yumi ainda estava soluçando sem parar. A cabecinha bagunçada estava chorando fervorosamente. Depois de um bom tempo, Jian Xuan finalmente perguntou: "Você está bem?" "Levantei-se para comer. Não sei se é por causa de ter chorado tanto antes." A voz de Shinyata Yumi estava muito diferente do que antes. Macia e suave, como se estivesse fazendo charme. A cabeça ainda se aninhava no abraço de Jian Xuan, sentindo a suavidade em seus braços. As costas de Jian Xuan estavam realmente um pouco doloridas. Assim é um pouco cansativo. "Então vem aqui." Mikava disse, sem pedir a permissão de Shinyata Yumi. Então, ao som de um grito de Shimbata Yumi, ele a pegou completamente nos braços. Em seguida, ele se sentou na beira da cama. Colocou Yumi Fukuhata sentada em seu colo. "Isso já está muito melhor, chá. Continue a segurá-la. Pode segurá-la o tempo que quiser." Jian Xuan acariciou suavemente as costas de Shimbata Yumi, sorrindo, enquanto dizia. O rosto pequeno de Shimbata Yumi estava ficando vermelho. No entanto, de forma incomum, ela não o empurrou para longe. Ela o abraçou firmemente. Sua bochecha estava colada ao pescoço dele. O tempo foi passando lentamente. O rosto de Shimbata Yumi ficou cada vez mais vermelho. Gradualmente, ficou vermelho até a raiz das orelhas. Seu pequeno e delicado nariz se mexia levemente. Ela soltou um leve suspiro úmido. Jian Xuan começou a sentir que a situação não era boa. Um gentleman não se aproveita da vulnerabilidade dos outros. Jian Xuan abriu a boca para avisar. "Senhorita Shimbata, continuar assim pode ser um pouco perigoso." Jian Xuan achava que, ao avisar, Shimbata Yumi pularia como um coelho assustado. E ainda lhe daria um chute. Mas ele estava mais uma vez completamente errado. A Shimbata Yumi de hoje parecia uma locomotiva em alta velocidade. Parecia ter esquecido completamente o que era recuar. Ela abaixou a cabeça, aproximou-se do ouvido de Jian Xuan e abriu levemente os lábios. "Por favor, ame-me de verdade." Uma frase curta, como uma chama, instantaneamente acendeu o material inflamável que preenchia todo o cérebro de Jian Xuan. "Aqui não é bonito. Eu ajudei a todos a pular." 2 horas e meia depois, você se levantou e olhou para a Shimbata Yumi cansada. "Você não comeu nada o dia todo. Que tal eu fazer um prato de macarrão para você?" Shimbata Yumi levantou o braço mole e acenou levemente, em sinal de concordância. Você se levantou e tomou um banho. Então, ele fez um prato de macarrão para Shimbata Yumi, e trouxe o macarrão com um precioso ovo frito para a mesa. Shimbata Yumi também abriu a porta do banheiro, e saiu de lá de dentro. "É a primeira vez que o Jian-kun cozinha para mim." Comparado com Jian Xuan pensando em coisas aleatórias aqui, a atitude de Shimbata Yumi parecia muito mais calma. Ela olhou para o macarrão na mesa e sorriu, dizendo a Jian Xuan. Jian Xuan ficou um pouco envergonhado. "Não é como se você não tivesse comido nada o dia todo. De qualquer forma, o que eu fiz não é tão bom quanto o seu. Apenas se contente em comer isso." Shimbata Yumi deu um sorriso. "Então, vou começar." E pegou os hashis para começar a comer.
Ela comia de uma maneira muito bonita, mas a velocidade não era nada lenta. Em pouco tempo, uma tigela de macarrão instantâneo, contudo, foi para dentro dela. O macarrão instantâneo que o Jiankun fez para mim é realmente algo que traz alegria ao comer. Você, seu idiota, está dizendo que o sabor não é bom? De fato, há espaço para melhorias. Jian Shuan lançou um olhar de desprezo para Shen Yumi. A sensação estranha em seu coração estava se tornando cada vez mais evidente. A Shen Yumi de hoje parecia um pouco diferente do que antes. Deveria chamar isso de sensação de relaxamento? Não havia mais aquela sensação de tensão de antes. Ao falar com Jian Shuan, ela também estava muito mais à vontade. Será que essa é a mudança de uma menina para uma mulher? Havia um charme estranho em cada movimento que ela fazia, mas ela já era bastante mais velha que ele. Não é surpreendente que ela tenha esse tipo de presença. Ao entardecer, o céu começava a escurecer. Os dois estavam, um sentado no colchão, e o outro, perdido em pensamentos diante do computador. Não havia diferença em relação aos dias normais. Jian Shuan finalmente não aguentou mais. Ele foi o primeiro a falar. Senhorita Shenyatta, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Pode perguntar. A que grupo pertencemos agora? Jian Shuan se virou e fez essa pergunta que o incomodava há um dia. Claramente, só nos conhecemos há menos de 2 semanas. Já houve 2 vezes, obviamente já aconteceu, mas ainda me sinto um pouco distante. Chamando pelo sobrenome. Para ser sincero, eu também não consigo explicar. Shenyatta Yumi abriu os olhos e disse calmamente. Mas uma coisa eu já tenho certeza. Para mim, Jiankun é uma pessoa importante. De qualquer forma, não importa o que aconteça, eu quero estar ao lado do Jiankun. E quero que o Jiankun esteja sempre ao meu lado. Então, que tipo de relação é essa, afinal? Claramente fui eu quem te perguntou. Mas você acabou me perguntando de volta. Jian Shuan se sentiu um pouco impotente. Mas ainda assim, foi tocado pelas palavras de Shenyatta Yumi. 2 semanas atrás, quando ele viu Shenyatta Yumi cercada por zumbis lá embaixo, e decidiu agir para salvá-la. Talvez ele estivesse esperando por uma relação como essa agora. Dizer que são namorados. Parece que falta muita compreensão. Mas é ainda mais íntimo do que um namoro. Dizer que são familiares. Mas estão se atraindo um ao outro. Aquelas coisas que só acontecem entre casais. A relação única entre homens e mulheres que coabitam em um mundo apocalíptico. Jian Shuan, inconscientemente, soltou a conclusão que estava pensando. Yumi Shimohata parecia pensativa. E, surpreendentemente, ela acenou com a cabeça em concordância. Deve ser assim, não? À noite, Jian Shuan convidou Yumi Shimohata para entrar no quarto, para compartilhar a ampla cama de casal com ele. No entanto, Yumi Shimohata parecia um pouco hesitante. Ela olhou para Jian Shuan com uma expressão estranha e disse: Senhor Jian, se isso for levado ao extremo, pode ser prejudicial ao corpo, você sabe. Jian Shuan ficou sem palavras. Não era isso que eu queria dizer. Só queria te mostrar uma coisa. Com uma expressão de dúvida. Yumi Shimohata ainda assim seguiu Jian Shuan para dentro do seu quarto. Era como tinha visto pela manhã. Um armário comum. Uma cama de casal simples. E um estranho bolso preto colocado no canto. O que você quer me mostrar? Shenyatta Yumi perguntou, confusa. Senhorita Shenyatta, tem uma coisa que não sei se você ainda consegue lembrar. Daquelas algumas peixe-vivos frescos que eu te dei antes. Você perguntou de onde eu vim. Você se lembra de como eu te respondi? Ao ouvir as palavras de Jian Shuan, a expressão de Shenyatta Yumi congelou de repente. Ela olhou rapidamente novamente para o quarto de Jian Shuan. Isso. Como isso é possível? Não há nenhum aquário. E não há nenhum lugar para armazenar comida. Então, aquela comida toda é... O que está acontecendo? Shenyatta Yumi sentou-se na cama, sem forças. Ela levantou a cabeça, olhando fixamente para o rosto de Jian Shuan. Pegou aquele saco preto do canto. Jian Shuan se aproximou de Shenyatta Yumi para mostrar. O que eu tirei daqui? Jian Shuan segurava aquele saco preto. Ele, de forma calma, explicou para Shenyatta Yumi sobre o espaço da fazenda. E essa curta palavra é a reação de Yumi Fukuhata a tudo isso. Mais do que dizer que não acredita. É mais correto dizer que Yumi Fukuhata prefere acreditar que agora está tendo um sonho absurdo. Eu sei que você pode achar difícil acreditar nisso de imediato. E até pode pensar se eu sou louco. Eu entendo tudo isso. Por isso quero te mostrar. Amanhã de manhã, esta bolsa preta vai aparecer 2 novas tilápias. E que são iguais às que eu te dei antes. Estão vivas.